Ele era um plebeu e reencarnou como um príncipe com poderes inigualáveis. Começamos a história vendo um homem suspirando e chorando de agonia. Ele olha ao redor e vê pessoas rindo e debochando dele. Um príncipe então decide lhe dar um presente de despedidas antes de mandar ele de vala e pede ao plebeu para lançar seu feitiço, e ele o faz, e meu sapato. A magia do cara é tão fraca que se ele, sei lá, desse um grito ou uma cusparada no sujeito ali, provavelmente causaria mais dano. Todos obviamente caem na gargalhada com aquele vagalume que ele apelidou de magia, e o príncipe quase lhe deu os parabéns por ele conseguir ser a pessoa mais fraca que ele já viu. Ele então relembra as palavras de um grande sábio chamado William Bordeaux, que disse que as coisas mais importantes para um mago são linhagem, talento e esforço. Mas ele diz ao plebeu para não ter ideias erradas, porque o esforço citado ali é um pré-requisito muito mais amplo do que parece, dizendo que não adianta nada se esforçar se você não tiver linhagem e talento. Ele então libera sua magia de chamas do cidadão, que é imediatamente consumido por elas. Ele grita de agonia enquanto as chamas o queimam até virar fuligem, e então imediatamente ele começa a sorrir para a magnificência da magia da realeza. O cara tá doido de pedra, só pode. Ele percebe o poder por trás da magia que um nobre possui. Ele diz que se pudesse, ele desejaria ter aprendido mais sobre magia e se aprimorado enquanto estava vivo. A cena corta e ele acorda de repente e ele vê a si mesmo cercado por empregadas segurando brinquedos, se perguntando quem são eles e onde ele está. Ele pensa que eles são inimigos gigantes e decide se proteger. Ele tenta lançar um feitiço de fogo para se defender, mas percebe que suas mãos são bem pequenas. Ele então lança acidentalmente um feitiço de fogo que atravessa o teto do castelo, enquanto fogos de artifício explodem marcando seu nascimento. Seu nome é Lloyd, ele é o 7º príncipe do reino de Salomon, e vemos que todos na vila estão felizes em testemunhar um momento tão importante. Enquanto isso, as empregadas do castelo ficam chocadas com o desastre causado pelo recém-nascido, enquanto o bebê feioso pra cacete ali sorri com orgulho por abrir um rombo enorme na estrutura do castelo. Alguns anos depois, as pessoas do reino seguem suas atividades, e prestem atenção na animação desse cavalo, gente, sensacional. Paralelo a isso, vemos as empregadas procurando o príncipe em uma parte do castelo e não o encontram. Basicamente é um jogo de gato e rato, com elas andando para um lado e pro outro ali, tentando procurar ele, não conseguindo encontrar. Enquanto ele tenta fugir, ele acabou sendo visto por 2 tios ali e pediu por favor para que eles não contem para as empregadas sobre ele estar ali. E o cara disse estar de boaça quanto a isso. Ele pergunta a Lloyd se ele não gostaria de acompanhá-los enquanto eles vão caçar, mas Lloyd o deixa falando sozinho. Quando o homem percebe que Lloyd está tentando escapar, ele o chama, mas Lloyd não responde. O homem está decepcionado que o príncipe tenha fugido novamente, mas seu amigo informa que Lloyd é apenas o 7º príncipe, o que exclui ele totalmente da corrida pelo trono, porque tem muita gente na frente dele. Ele não entende por que o amigo tá fazendo tanto esforço para ganhar seu reconhecimento. O homem lembra ao amigo que o príncipe foi capaz de falar logo após seu nascimento, ler livros de feitiços ao invés de mangás, e também recusou leite materno como qualquer cavaleiro faria. Ah, tá. Ele diz ao amigo que acha que o príncipe é uma reencarnação do grande sábio William Bordeaux. Seu amigo diz que é ridículo pensar que o príncipe é uma reencarnação do grande sábio. O príncipe então desce os degraus do castelo e percebe que o homem está certo sobre ele ser uma reencarnação. Ele lembra que ele era um plebeu na sua vida passada, mas não sabe porque as memórias ainda estão intactas. Enquanto as empregadas o procuram pelo castelo, ele se pergunta por que renasceu como alguém privilegiado por ser o 7º filho de uma família real. Embora tenha nascido como realeza, ele não planeja seguir suas ambições de glória. Ele decide seguir suas ambições de sua vida anterior e descobrir o quanto de magia incrível pode ser descoberto no palácio. Ele adentra a biblioteca real e está animado para vasculhar todos os livros mágicos alinhados nas prateleiras. Ele fica maravilhado com a coleção da biblioteca, pois superava a academia de magia de sua vida anterior de longe. Ele então pega um livro da prateleira e o abre, mas alguém aparece imediatamente atrás dele. É Silfa. Ela pega o livro de suas mãos, irritada por encontrá-lo depois que ele fugiu das empregadas. A cena muda e vemos eles trocando espadadas, e Lloyd consegue manter a trocação franca por um tempo, mas após algum tempo ela o empurra para trás. Ele diz a ela que ele não tem chance de obter o trono, já que ele é apenas o 7º, portanto ele não precisaria de todas essas instruções de espada. Silfa diz a ele que há muito mais na vida do que a sucessão ao trono. Ela lembra que ele precisa estar familiarizado com o manuseio de uma espada como membro da família real. Ela continua, dizendo que torná-lo hábil com a espada e cuidar de sua educação foi praticamente a única coisa que ela fez na vida nesse período, então ela certamente dará o seu melhor nisso tudo. Lloyd então percebe que Silfa não vai deixá-lo parar de treinar a menos que ele se saia bem. Eles decidem retomar sua prática de espada, e Silfa
Silfa percebe que Lloyd estava ficando mais forte a cada dia que passava. Lloyd não estava incomodado com o elogio dela, porque ele sabia que ela estava se segurando no final das contas. Ele também estava secretamente usando magia de controle para rastrear os movimentos dela, então ela estava lutando contra uma imagem espelhada de si mesma. Basicamente, ele estava trapaceando para poder sair do treinamento e voltar para os seus livros. Eles continuam lutando, mas Silfa ainda leva vantagem sobre ele. Lloyd percebe que Silfa tem mais força, resistência e altura, então mesmo que ele copie suas técnicas, ele ainda estará em desvantagem contra ela, o que o faria perder. Ele decide experimentar trapacear mais um pouco para compensar suas desvantagens contra ela, e nisso ele usa uma magia para aumentar o comprimento de sua espada e sua força física. Ele também usa levitação para compensar a diferença de altura e parte para trocação novamente, e dessa vez ele consegue acompanhá-la. Ele está confiante de que será capaz de vencer com seus aprimoramentos mágicos. Eles continuam sua prática de espada, mas Lloyd decide usar sua carta na manga para fazer um movimento inesperado. Ele libera sua magia de rastreamento que espelha os movimentos de Silfa e tenta atacá-la por trás. Silfa parece surpresa e Lloyd está feliz, pois ele acredita que conseguirá voltar para o seu livro, mas Silfa bloqueia seu ataque. Ela se pergunta se ele estava trapaceando, o que o pega de surpresa, e ela consegue tirar sua espada de suas mãos. Ela está surpresa que ele pensou que ela não perceberia que ele estava roubando na mão grande durante o combate. Ela diz que ele é muito talentoso por tentar compensar suas desvantagens e está surpresa que ele conseguiu conjurar 2 feitiços ao mesmo tempo, o que a maioria dos magos da corte nem consegue. Ela diz a ele para não apressar seu crescimento, mas crescer no seu próprio ritmo. Lloyd percebe que ela não percebeu seu aprimoramento físico e seus feitiços de controle, ou seja, ele estava utilizando 4 feitiços ao mesmo tempo e não apenas 2. É o apelão, não adianta. Ele decide deixar as coisas como estão para não chamar ainda mais a atenção. Silfa então leva para o banho das empregadas, mas Lloyd protesta, dizendo que ele pode tomar banho sozinho. Rapaz, Silfa diz que não quer deixá-lo sem supervisão, porque senão ele encontrará debaixo de uma pilha de livros. Lloyd está decepcionado, pois não conseguirá ler seu livro, mas as outras empregadas dizem a ele que o demônio da biblioteca é proibido o devorará se ele continuar sendo um teimoso. Lloyd está surpreso que haja uma biblioteca proibida com um demônio. As empregadas contam a história do demônio chamado Grimoire, que também destruiu o reino há muito tempo, sendo necessários vários sábios em conjunto para selar o demônio em um livro. Silfa acha que a história é apenas um conto de fadas, porque não consegue acreditar que há um livro na biblioteca subterrânea do castelo onde o monstro está selado. Silfa não acredita que Lloyd ficaria assustado com tal história, mas fica surpresa ao vê-lo tremendo. E as empregadas então se oferecem para dormir com ele durante a noite, mas Silfa diz a elas que ela é a única que pode desempenhar esse papel. Rapaz, uma discussão entre elas surge e Lloyd aproveita a deixa para escapar. A ideia de uma biblioteca proibida no castelo faz seus olhos brilharem de ansiedade. Lloyd então vai ao subsolo e utiliza um feitiço de ocultação para passar pelos guardas que guardam a entrada. Os guardas discutem sobre a autenticidade da história por trás da biblioteca, enquanto Lloyd passa sorrateiramente por eles. Eles estão convencidos de que ninguém seria capaz de passar por eles e quebrar o selo lançado pelos 10 magos mais poderosos que o reino já viu. Lloyd então chega à barreira e quebra o selo facilmente. Mano, esse proto é muito roubado. Ele então entra na biblioteca e não pode acreditar que nunca soube da existência de uma seção de livros tão incrível no subsolo. Ele então passa pela biblioteca, conferindo os livros e se lembra de colocar a barreira ao sair. Ele se acomoda ali com um livro quando outro livro começa a levitar de repente, o que surpreende Lloyd. Um demônio emerge do livro e diz a Lloyd que está impressionado por ele ter quebrado o selo. Lloyd pergunta quem é o demônio e o demônio se apresenta como Grimoire, e Lloyd percebe que ele é o tal do demônio do livro proibido. Lloyd se apresenta a Grimoire e Grimoire tenta convencer Lloyd a libertá-lo. Ele diz a Lloyd que o selo já está perdendo a força e que eventualmente ele será livre. Ele oferece dar a Lloyd tanto ouro quanto ele quiser se ele o libertar, mas Lloyd não fica impressionado com a magia de criação do demônio. Ele fica na verdade desapontado porque Grimoire apenas moldou algum pó em ouro e ele facilmente esmaga o ouro, faz voltar a virar pó, o que surpreende Grimoire. Lloyd diz a ele que planeja substituir seu selo porque não quer que um demônio destrua seus planos de aprender a magia do reino. Grimoire tenta convencê-lo de que não tem rancor contra os cidadãos atualmente, porque os sábios que o selaram já foram de arrasta há muito tempo, mas Lloyd não acredita nele. Grimoire fica desesperado e oferece ensinar a Lloyd alguma magia antiga que foi perdida no tempo. Isso desperta o interesse de Lloyd, e Grimoire diz que o ensinará porque pode ver que ele tem muito talento mágico. Lloyd então lembra das palavras que o príncipe lhe disse lá na sua vida anterior, de que a magia nunca sorriria para ele, porque ele era um plebeu. Agora ele está convencido de que tem um corpo mais privilegiado em magia do que um mero plebeu, então agora é a hora da magia sorrir para
ele. Ele decide liberar o selo do demônio e o demônio não pode acreditar que isso aconteceu. Lloyd pede então pelos ensinamentos do demônio e ele decide cumprir sua palavra. Ele imediatamente atinge Lloyd com uma magia antiga de chamas e decide prosseguir com sua fuga, pensando que derrubou Lloyd. Ele fica surpreso ao ver que o príncipe está seguro e são porque ele usa uma barreira para se proteger. Lloyd está intrigado com o feitiço lançado pelo demônio e pede a ele para mostrar mais. O demônio fica irritado com isso e atinge Lloyd com feitiços de magia antiga mais poderosos, mas nenhum deles consegue penetrar a barreira de Lloyd. O demônio está perplexo com isso e se pergunta do que é feita a barreira de Lloyd. Lloyd está tão fascinado pela magia que decide experimentá-la em seu próprio corpo. Ele então reduz ali a sua barreira e pega um pouquinho da magia dele no dedo para observar sua composição. Gente, o dedo do maluco virou guisado, velho. Ele aguarda ansiosamente o que mais Grimoire pode oferecer, quando de repente Grimoire mostra um segundo rosto e começa a conjurar uma nova magia. Lloyd percebe sua dupla encantação para liberar um devastador feitiço antigo. O Proto então analisa o feitiço de dentro de sua barreira, mas Grimoire não pode acreditar que o príncipe ainda está vivo depois de ser alvo de seu feitiço mais poderoso. Grimoire então entendeu que o ranhento ali não é pouca coisa e decide correr por sua própria vida, mas é detido por mais uma barreira. Lloyd informa a ele que colocou uma barreira por precaução, mas Grimoire quer pagar de sentimental, porque Lloyd pensou que ele estava tentando fugir e ele não ia fazer isso. Grimoire então decide meter o all-in ali, mas Lloyd diz pra ele parar de besteira, pois ele já manja do feitiço de ataque dele e agora ele quer testar algo novo. Lloyd quer testar os limites da magia defensiva de Grimoire e lança um grande feitiço de fogo nele. Grimoire não pode acreditar que Lloyd tenha tanta mana, ele tenta desviar do feitiço de fogo, mas inevitavelmente é queimado até virar fuligem. Lloyd se pergunta por que Grimoire não conseguiu desviar do ataque, e Grimoire não pode acreditar que ele seja tão arrogante. Lloyd decide reparar o dano na biblioteca e Grimoire tá perplexo porque ele foi capaz de restaurar a sala tão perfeitamente. Eis então que o Beelzebub entendeu que a parada ali era sinistra para tentar se safar e decide tratar Lloyd com respeito. O príncipe diz saber que demônios não morrem com magia. Grimoire diz a ele que ainda assim ele consegue sentir dor e Lloyd, masoquista como é, decide testar os limites de Grimoire, mas o Escarlate ele chegou a suar frio e se afastou. Ele diz que ele não curte essas coisas. Ele decide se render e se oferecer como servo de Lloyd. Ele pede para servir como familiar de Lloyd e o príncipe concorda imediatamente, mas Grimoire sente que Lloyd o vê como um rato de laboratório. Lloyd então diz a ele que ele se destaca demais e pede para ele transformar-se em algo menor. Grimoire se transforma em um pequeno demônio bonitinho ali com o objetivo de bajular Lloyd para poder derrubá-lo sem que ele perceba. Lloyd então convida a pular em seu casaco e Grimoire não pode acreditar que Lloyd é tão estúpido a ponto de deixá-lo se aproximar. Ele decide tentar usar essa oportunidade para tentar prender Lloyd e tomar seu corpo, mas assim que ele toca o molecote, ele fica surpreso com o condensa a mana do príncipe. Por livre e espontânea pressão e por falta de alternativas, ele, vencido pelo medo e pelo cansaço, decide ser obediente a Lloyd, porque simplesmente não há algo que possa ser feito. E terminando a treta, Lloyd aproveita a oportunidade para ler todos os livros da Biblioteca Proibida e com isso o episódio acaba. E se você quer continuar essa história, deixa aqui nos comentários que você quer a parte 2 e deixa o like para fortalecer o vídeo. Iniciamos o episódio com um rapaz loiro se arrumando para o seu dia. Seu nome é Albert, um dos irmãos mais velhos de Lloyd. Ele caminha para a biblioteca recebendo reverências dos criados pelo caminho. Enquanto isso, vemos que Lloyd está na biblioteca lendo ali seus livros na companhia de Grimoire, quando Albert aparece na porta. Grimoire avisa Lloyd sobre a chegada de Albert, que pede para ele se esconder. Albert entra no cômodo e Lloyd, animado ao vê-lo, levanta sua cabeça tão rapidamente que o livro que ele estava lendo acaba voando direto para as mãos de Albert. A cena muda e vemos Lloyd observando empolgado enquanto Albert se prepara para praticar na área de testes. Ele usa sua magia de fogo para acertar um alvo, deixando os espectadores boquiabertos. Lloyd aplaude esforço enquanto Grimoire mal pode acreditar que está vendo o segundo príncipe do reino em ação. Lloyd comenta que Albert é tão inteligente e capaz fisicamente que ele é considerado o próximo rei potencial, o que lhe dá acesso a várias instalações do castelo. Lloyd fica feliz quando Albert o convida para acompanhá-lo, pois é a única vez que ele pode utilizar magia livremente. Quando chega a vez de Lloyd na área de prática, ele decide não impressionar demais para que não pensem que ele está disputando o trono. Tudo que ele quer é estudar magia sem chamar atenção para si. Ele faz com que sua bola de fogo apenas pegue os alvos de raspão, mas Grimoire avisa que as pessoas perceberão que isso é mais difícil do que fazer de fato acertar. Mesmo assim, Lloyd segue com sua ideia e todos aplaudem seu esforço, embora um deles ali zombe por apenas pegar de raspão. Grimoire coringa com o paspalho ali, pois sabe o quão difícil é fazer uma bola de fogo pegar apenas de raspão.
Enquanto isso, Lloyd pondera os prós e os contras de sua técnica e Grimoire percebe sua paixão pela magia. Albert decide fazer uma pausa e deixa Lloyd praticar à vontade. Os criados seguem Albert, que deixa Lloyd feliz por ter a galeria toda pra si. Ele decide experimentar várias ideias que vinha reprimindo. Grimoire fica curioso sobre o que ele tentará e Lloyd diz que ele vai experimentar sua magia de dupla invocação. Grimoire tenta convencê-lo do contrário, pois apenas demônios conseguem fazer a dupla invocação, já que possuem duas bocas. Lloyd decide absorver Grimoire com a mão e fica surpreso por isso funcionar. Grimoire se sente desconfortável por ter sido assimilado ao corpo de Lloyd. Eles tentam sincronizar para lançar um feitiço avançado de fogo. Grimoire questiona se conseguirá e lembra a Lloyd que feitiços avançados são fáceis para ele, pois ele é um demônio. Lloyd percebe que conseguirão e começam a lançar o feitiço juntos. Eles mal terminam a invocação quando Grimoire consegue lançá-lo, mas logo se sente mal. Lloyd questiona o que há de errado e Grimoire diz que Lloyd tá biruleibe das ideias ao tentar tanta coisa ao mesmo tempo. Lloyd explica que estava tentando lançar uma centena de feitiços de uma vez usando a técnica de empilhamento de feitiços, o que surpreende Grimoire, pois o empilhamento não funciona dessa forma. Grimoire lembra a Lloyd que o empilhamento pode conter no máximo 3 feitiços de uma vez. Lloyd fica desapontado, pois levaria uma eternidade para lançar o feitiço que ele deseja. Ele decide então usar a boca de Grimoire em sua palma da mão e também usar a sua própria para falar através de ambas ao mesmo tempo. Grimoire questiona se Lloyd tentará lançar 2 feitiços avançados simultaneamente, mas Lloyd o silencia, pois precisa de sua boca. Ele começa a lançar uma invocação, enquanto Grimoire se pergunta como Lloyd consegue lançar 2 feitiços avançados diferentes ao mesmo tempo. Grimoire percebe que Lloyd está combinando 2 formas de magia e fica impressionado com sua reserva de mana. Ele observa Lloyd fazer a dupla invocação e percebe que o feitiço será poderoso demais para ser direcionado a algo como um simples alvo, por exemplo. Lloyd termina a invocação e um poderoso feixe de luz é lançado para o alto, chamando a atenção de todos do reino. Os acompanhantes do príncipe Albert se perguntam por que ele dá tanta atenção a Lloyd, mas Albert percebe que eles não têm bons olhos para talento. Ele diz que Lloyd fez sua bola de fogo pegar de raspão em todos os alvos intencionalmente, o que o torna um prodígio mágico. Ele menciona que Lloyd poderia se tornar um grande sábio um dia, o que o tornaria de uma ajuda imensa para o seu futuro. Os acompanhantes não se surpreendem, pois Albert queria um grande sábio a seu serviço, já que poderia ser o rei no futuro. Albert diz que ele só quer se dar bem com seu irmãozinho e nada mais do que isso. Ele menciona que seu irmão já deveria ter acertado todos os alvos da sala de treinamento, mas seu acompanhante diz que ele está exagerando. Ele olha para a janela e vê que o céu está escuro. Ele se pergunta por que o sol já está se pondo ao meio-dia. Enquanto isso, Grimoire está tremendo de medo enquanto observa o resultado do feitiço de Lloyd. Ele se surpreende que o feitiço de Lloyd tenha feito um buraco no céu, mudando do dia para a noite. Lloyd admira seu trabalho antes de perceber o que fez. Ele rapidamente desfaz seu feitiço para que o céu volte ao normal. Mano, o maluco arrombou o céu. Grimoire se pergunta do que Lloyd é feito, enquanto Lloyd fica aliviado por ter conseguido reverter seu feitiço. No dia seguinte, Grimoire pega os jornais e lê a história sobre a explosão no céu causada por Lloyd. Ele informa a Lloyd sobre a história, mas outra notícia o chama a atenção. Ele conta a Grimoire sobre a história de companhias de aventureiros limpando masmorras difíceis e coletando tesouros. Ele fica encantado com os tesouros que os aventureiros conseguem e decide se aventurar em uma masmorra. Ele começa a caminhar ali feito um zumbi hipnotizado, enquanto Grimoire faz o possível para detê-lo, obviamente sem sucesso. Grimoire diz que todos no castelo vão entrar em pânico se ele desaparecer, mas Lloyd diz que um pouco de magia pode resolver isso. Ele mostra a Grimoire uma bolota e usa um feitiço de classe de plantas para criar uma réplica de si mesmo. Grimoire fica impressionado, mas Lloyd decide mostrar o quão sofisticada é a réplica. Grimoire fica convencido de que Lloyd conseguirá sair do castelo com uma réplica tão boa. Lloyd menciona que seu problema não são as pessoas em geral, mas usar essa réplica para enganar a Silpha. Ele lembra quando ela disse que ele havia crescido 0,7 centímetros, o que obviamente o surpreendeu. Vocês imaginem o nível de detalhismo dessa moça, meus manos. Grimoire também se surpreende com a atenção dela e Lloyd diz que não conseguirá enganá-la com uma réplica que fica dançando igual um idiota. Ele decide então fazer Grimoire habitar a réplica enquanto deixa o castelo. Ele escapa com sucesso do castelo e decide fazer contato com Grimoire. Ele pergunta a Grimoire como estão as coisas por lá e Grimoire diz que está fazendo o melhor para representá-lo. As criadas olham Lloyd pela porta, surpresas por ele estar se preocupando com sua aparência pela primeira vez. Grimoire percebe que a ideia de Lloyd de se transferir uma consciência para sua réplica foi genial. Lloyd o aconselha a tomar cuidado com Silpha enquanto o interpreta. Grimoire examina a réplica em que está habitando e se surpreende ao notar que ela tem até circulação de mana. Ele imediatamente tem uma ideia e percebe que pode fazer o que quiser agora que Lloyd está fora de cena. Ele sorri como um maníaco ao pensar em todas as coisas que pode fazer. Lloyd o chama de repente, diz que está contando com ele para fazer o seu melhor e diz estar feliz por ele ser seu familiar. Grimoire fica
fica tão tocado que fica até sem palavras e dá aquela lacrimejada básica. Lloyd o chama novamente e Grimoire diz que fará o seu melhor até ele voltar. Lloyd continua voando, mas olha para o redor e para, embora tenha conseguido sair do castelo sem problemas. Ele percebe que não faz ideia de onde encontrar uma masmorra. Ele fica levitando, tentando pensar no próximo passo, quando de repente nota um movimento no chão. Uma mulher está sendo perseguida por alguns orcs e Grimoire informa que alguém está em perigo. A mulher para de repente e se vira para enfrentar os orcs. Ela os derrota facilmente e Lloyd percebe que ela é uma artista marcial pelo seu estilo de luta. Ele nota sua técnica de respiração e fica impressionado. A mulher se mantém triunfante sobre os orcs e diz para eles tentarem novamente em outro século. Lloyd lembra de um livro que falava sobre pessoas em países estrangeiros que canalizavam sua energia interna chamada Ki para criar técnicas incríveis. A mulher nota Lloyd se escondendo e o chama. Lloyd fica surpreso que ela tenha conseguido notá-lo de tão longe, mas decide encontrá-la e perguntar sobre suas técnicas e masmorras. Grimoire diz que ele precisa ter cuidado, pois a mulher pode reconhecê-lo como o sétimo príncipe se ele for ao encontro dela do jeito que está. Como a mulher não recebe uma resposta de Lloyd, ela decide considerá-lo como inimigo. Ela avança para atacá-lo, mas Lloyd muda rapidamente sua aparência. Ela se aproxima de Lloyd e ele se apresenta como Robert, um aventureiro novato. Ele cria uma ilusão a partir de uma mistura de sua imagem com a de seu irmão para criar uma aparência autêntica. A mulher se apresenta como Tal, uma aventureira de ranking B e artista marcial. Lloyd se pergunta se ela suspeita de seu disfarce, mas Grimoire diz que a ilusão é perfeita. Enquanto isso, Tal simplesmente se apaixona por Robert, pois acha ele um bonitão. Ela fica feliz por finalmente encontrar alguém interessante e decide fazer de Lloyd seu namorado, nem que o inferno congele. Lloyd diz que gostaria que eles explorassem uma masmorra juntos, mas se ela não estiver interessada, ele encontrará outra pessoa. Ela então diz que eles podem explorar uma masmorra juntos e ele se dirige imediatamente à entrada de uma. Eles entram na masmorra e Tal derrota vários monstros tentando impressionar Lloyd, mas ele está mais interessado nas pedras brilhantes espalhadas pelo chão da caverna. Prioridades, né, meus manos? Tal deve ter se sentido mal por um homem estar mais interessado em pedras lisas do que nela. Eles avançam mais fundo na caverna e Lloyd pergunta por que Tal está se aventurando sozinha, e ela diz que ainda não encontrou companheiros adequados. Eles fazem uma pausa dentro da masmorra para preparar alguns lanches e Lloyd pergunta sobre sua técnica de Ki. Tal fica surpresa por ele saber sobre Ki, já que poucas pessoas conhecem a técnica em seu continente. Ele diz que Ki é como mana para os feiticeiros e também menciona que notou sua técnica de respiração. Ela diz que a técnica de respiração é fundamental para o domínio de Ki, permitindo que um humano ganhe poder explosivo. Ela diz que leva tempo para aprimorar as técnicas de respiração, mas olha para ele, surpresa ao vê-lo praticando a técnica de respiração. O humano basicamente está se transformando no Tanjiro. Ele subitamente engasga e Tal diz que ele não pode praticar as técnicas de respiração descuidadamente, pois poderia se machucar. Lloyd percebe que sentiu uma força de energia diferente de sua mana e percebe que ele pode usar a energia para aumentar seu poder mágico. Tal decide ensinar mais sobre técnica de Ki e ele agradece pelas aulas gratuitas, esperando não ter que pagar para obter o módulo final do curso. O coração da moça ali até palpita, mas ela o repreende severamente para que ele mantenha sua técnica de respiração. A cena muda e vemos que Grimoire não consegue acreditar que Lloyd se importa apenas com aprender magias. Ele está prestes a comer alguma sobremesa gostosa ali quando de repente Sylph aparece surpreendendo. Voltamos então para Dungeon e vemos Tal mostrando um golpe de Ki a Lloyd enquanto derruba um lobo cinza que ela acredita ser o chefe da masmorra. Ela diz que agora podem abrir o baú da masmorra, mas avisa que o tesouro pode ser uma quinquilharia qualquer, pois a masmorra não era de alto nível. Lloyd fica intrigado com o sistema dessa dungeon. Eles se aproximam do baú e Tal percebe que Lloyd quase dominou completamente a técnica de respiração. Ela fica feliz por ter encontrado alguém tão promissor e tem certeza de que até seu rigoroso avô aprovaria Lloyd. Ela decide fazer o seu melhor para garantir que Lloyd permaneça ao seu lado, mas Lloyd está mais interessado na abertura do baú do que em viver um romance. Até porque romance não dá magia nem XP. Tal então vai abrir o baú e quase acaba sendo fatiada ao meio por uma lâmina de energia. Lloyd salva ela nos acréscimos, gente. Um Lich então surge ameaçadoramente debaixo do baú, surpreendendo Tal, mas Lloyd está animado para enfrentar um novo chefe enquanto seus olhos brilham de euforia. E com isso o episódio acaba e eu sinceramente achei esse episódio ainda melhor que o primeiro e eu tô muito animado para ver essa trocação e ver como o anime vai seguir a partir daqui. Você também tá curioso para ver como essa história vai desenrolar? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte 3 para ele ganhar a continuação e deixe seu like para fortalecer o vídeo.
Começamos o episódio exatamente onde paramos no anterior, com a treta se formando entre o Lich, Lloyd e Tal. Lloyd não conhece esse monstro, então pergunta a Tal sobre ele. Tal o tranquiliza, dizendo que ele não tem com o que se preocupar e tenta convencê-lo a sair, mas Lloyd está decidido a observá-la enfrentar a criatura. De repente, Tal utiliza uma técnica para lançar Lloyd para fora da caverna. Ela acredita que isso o levará até a entrada da dungeon e espera que ele não quebre muitos ossos pelo caminho, dizendo que isso ao menos é melhor do que ir de vala. A criatura começa a atacar Tal, que consegue esquivar-se de seus golpes. Ela se questiona porque o inimigo tão forte se encontra em uma caverna de nível tão inferior. Tal então percebe que será difícil lidar com a criatura, a ponto de que até mesmo um aventureiro experiente teria dificuldades. Ela decide ganhar o máximo de tempo possível para que Lloyd possa retornar em segurança à entrada da masmorra. Enquanto isso, Lloyd é impulsionado pela energia do golpe da moça e lamenta por ter sido arremessado para fora dessa masmorra, pois ele desejava aprender mais sobre Ki. Ele então cria uma barreira ao seu redor, o que reduz seu impulso. Eventualmente ele acaba parando e se questiona se deveria voltar, já que não entende por que Tal mandou embora. Ele consulta Grimoire, mas não recebe resposta. Ele pensa que saiu do alcance do link mágico, mas Grimoire responde em voz baixa, com a voz toda esbagaçada, pedindo que ele volte o mais rápido possível. Grimoire suplica por ajuda e Lloyd pondera sobre deixar a masmorra. Tal ainda está enfrentando a criatura e enfrenta muitas dificuldades. Ela percebe que não vencerá a batalha e decide recuar lentamente antes que a criatura perceba. Subitamente a criatura percebe que ela está usando uma técnica de Ki e revela que já consumiu alguém que a utilizava. Ele diz que as técnicas de Ki são apenas uma forma inferior de magia. Ao consumir os aventureiros, ele foi capaz de adquirir suas habilidades e conhecimentos, mas diz a Tal que ela não vale a pena ser consumida. A criatura mostra mais interesse em Lloyd, porque ele consegue reagir rapidamente aos ataques. Tal percebe que, embora Lloyd e a criatura busquem conhecimentos, eles não são parecidos. Ela fica aliviada que, ao contrário de muitos, Lloyd reconhece a importância do Ki e o potencial das técnicas que gera. Ela decide usar sua técnica de respiração e ataca a criatura, mas o Lich cria uma barreira que bloqueia seu ataque. Tal faz o seu melhor para quebrar a barreira com suas técnicas, pois treinou arduamente desde criança. Ela sacrificou seu tempo e liberdade apenas para dominar a técnica e não permitirá que a criatura zombe de suas habilidades. Ela usa tudo o que tem até que consegue arregaçar com a barreira do inimigo. Ela lança um raio de energia que atinge a criatura e ela está convencida de que conseguiu derrotá-lo. Tal então demonstra exaustão por ter usado muita energia e coloca tudo em um único ataque de Ki a queima-roupa. Ela cai de joelhos, incapaz de se mover, mas a criatura de repente fala, levitando sobre ela. Ele expressa decepção pelo fato dela ter usado toda a energia apenas para quebrar uma barreira frágil que ele criou. Ele informa que sua vida é inútil porque ele possui um feitiço que supera a energia mais poderosa que ela pode gerar depois de anos praticando técnicas de Ki. O Lich lança seu feitiço, mas fica chocado ao ver que o feitiço está se desfazendo. A criatura então se surpreende ao ver Lloyd ao lado de Tal, protegendo-a com sua barreira. Lloyd está decepcionado que Tal já tenha desistido, mas ele diz que cuidará da criatura a partir de agora. Embora esteja com pressa, ele decide então se divertir. O inimigo então recita um encantamento, mas Lloyd de repente se desloca pelo ar e se manifesta atrás da criatura. Ele usa uma técnica de respiração Ki, mas a criatura se surpreende porque ele não notou Lloyd recitando um encantamento. Enquanto Lloyd pensa em como combinar eficazmente técnicas de Ki e magia, a criatura tenta atacá-lo continuamente, mas a barreira de Lloyd é impenetrável. A criatura não consegue acreditar na força da barreira de Lloyd. Lloyd lembra o conselho de Tal sobre usar técnicas de Ki e decide se concentrar em sua respiração. Ele inspira mais profundamente do que nunca e utiliza um feitiço de aceleração para acelerar o processo. Lloyd se move pela caverna, tentando respirar o máximo possível, e a criatura interpreta suas ações como um plano de fuga. Ele tenta atacar Lloyd, mas seus ataques ainda são inúteis contra a barreira de Lloyd. Nosso prota continua praticando sua técnica de respiração, inspirando e expirando o máximo que pode. Tal observa admirado enquanto Lloyd continua respirando, mas Lloyd percebe que sua barreira está atrapalhando sua respiração, então ele a dissipa. A criatura então pensa que o nosso prota alcançou seu limite, então ele decide aproveitar a oportunidade para atacá-lo com todos os seus feitiços possíveis. Lloyd se agarra a um dos espinhos ali da dungeon e se pendura nela, mantendo sua respiração. Os ataques da criatura estão prestes a acertar nosso prota e ele de repente desvia de todos os ataques. Tal percebe que Lloyd foi quem dissipou sua barreira para que pudesse respirar corretamente e acumular ainda mais Ki. Lloyd combina seu Ki com sua mana enquanto continua respirando e desviando dos ataques da criatura. Lloyd finalmente sente que acertou a combinação de mana e Ki e consegue dissipar os ataques na criatura, mas fica decepcionado que seu ataque não conseguiu atingir o inimigo, então ele decide reduzir o tamanho e aumentar o alcance de seu ataque para torná-lo mais preciso. Ele lança seus ataques combinados e o monstro bloqueia com sua magia. Lloyd continua lançando os ataques e o monstro os bloqueia continuamente. Lloyd
Lloyd sorri como um maníaco possuído enquanto saboreia essa nova experiência com o Ki. Ele está otimista por estar tendo a oportunidade de treinar com seus novos ataques, enquanto o monstro por sua vez está incrédulo que Lloyd está lançando tantos ataques sem dizer nenhum encantamento. O Lich fica surpreso que Lloyd esteja utilizando o Ki, mesmo sendo um feiticeiro. Ele fica perplexo ao perceber que o Ki do Lloyd supera até sua própria feitiçaria. Lloyd vai melhorando cada vez mais sua técnica, tornando seus ataques mais afiados e finos, e percebendo a vida praticamente passar diante dos seus olhos, o inimigo cria uma barreira para se proteger. Porém, o golpe é tão letal que corta a barreira, corta a monstro e corta tudo que tiver pela frente. Game over pra ele. Após eles derrotarem o Lich, um baú de tesouro se abre, mas tudo que eles veem dentro é uma adaga chechelenta e esbagaçada que corta menos que as faquinhas de cozinha que eu tenho aqui em casa. Tal acha que essa missão foi um fracasso, mas Lloyd decide ficar com a adaga porque ela possui alguma mana residual. O baú de tesouro de repente se fecha e afunda no chão. Lloyd percebe que o baú está tentando escapar porque é o núcleo da masmorra e ele se agarra a ele. Lloyd, que é bicho doido, tenta de todas as formas ficar com o baú e Tal, por sua vez, se desespera pois eles vão ser esmagados se permanecerem ali. Lloyd, movido por pura insistência, consegue puxar o baú do chão da masmorra antes que o teto da masmorra comece a desabar e eles conseguem escapar da masmorra a tempo antes que ela seja fechada completamente. E caras, eu adoro os momentos de comédia desse anime, é sério. Do lado de fora, Tal pergunta por que Lloyd usou técnicas de Ki apesar de ser um feiticeiro. Ela acha que Lloyd estava tentando se vingar da criatura por zombar dela, mas Lloyd diz que estava apenas se divertindo. Lloyd de repente lembra que o Grimoire está em apuros e informa a Tal que precisa cuidar de algo urgentemente. Tal decide treinar mais e se tornar forte o suficiente para que Lloyd a ache interessante. Lloyd volta para casa e entra no castelo pela janela de seu quarto, perguntando se Grimoire está bem. Ele vê Grimoire estatelado no chão coberto de hematomas. Grimoire relembra como Sylpha ficou tão decepcionada que Lloyd tenha enfraquecido durante sua sessão de treino. Ela persegue o Grimoire dizendo que iria treiná-lo do zero novamente. Grimoire diz chorando todo desesperado que não conseguiu fazer nada contra Sylpha e culpa toda a situação por Lloyd ter chegado tarde, enquanto Lloyd o consola. E eu repito, eu adoro a comédia desse anime. No dia seguinte, Lloyd e Grimoire estão ali na biblioteca do castelo e Grimoire demonstra desapontamento com aquela porcaria de canivete suíço que ele trouxe da masmorra, mencionando que não valeu os tapas que ele tomou da Sylpha. Lloyd tenta convencê-lo de que a faca é um tesouro valioso e resolve mostrar os motivos disso. Lloyd então mergulha ela em água quente e depois esfrega a superfície. Depois disso, ele consegue descascar a essência de mana da faca, que é um catalisador para encantamento. As armas podem ser aprimoradas escrevendo feitiço nelas usando a essência. Lloyd lê a essência de mana da lâmina e percebe que foi encantada com poder de fortalecimento. Grimoire acha que Lloyd será capaz de pesquisar sobre magia de encantamentos, mas Lloyd diz que não é tão simples assim. Ele coloca a essência de mana da lâmina em um frasco contendo água e usa seu feitiço para dissolvê-la. Lloyd então explica os altos riscos desse experimento, que não é fácil de fazer essa experiência porque a essência de mana é difícil de conseguir e as magias são complicadas de se fazer, e se ele falhar, ele pode perder tanto a arma quanto a mana. Então ele decide que o melhor caminho para isso é analisar a essência de mana e produzi-la ele mesmo. Ele então usa um feitiço de purificação de água para separar os materiais brutos da essência de mana da lâmina, aumentando sua pureza. A essência é separada em óleo, prata e hematida. Grimoire reconhece que hematida é um pó de núcleo de monstro que é muito raro. Lloyd então informa a Grimoire que ele possui o baú do tesouro da masmorra e mano, ele trouxe esse bagulho pra casa mesmo, caralho, nem tinha me tocado que ele tinha trazido isso. Ele diz então que esse baú era o núcleo da masmorra e que talvez eles possam produzir hematida a partir disso. Ambos estão felizes que tudo que eles precisam é apenas óleo, prata e muitas armas para encantar com a essência de mana. Lloyd vai até seu pai pedir um favor, seu pai lhe dá um enorme saquinho de moedas de prata, perguntando se ele não prefere moedas de ouro. Lloyd diz que está satisfeito com as de prata mesmo e corre de volta para a biblioteca. O rei percebe que Lloyd é muito humilde e se pergunta onde ele vai investir essa mesada, pensando que mangás poderiam ser um bom investimento. Lloyd leva as moedas de prata para a biblioteca secreta, onde Grimoire ajuda a derretê-las, e eles ficam satisfeitos com a quantidade de prata que conseguiram. A cena corta e temos um momento de batalha entre Lloyd e Sylpha. O prota tenta usar um feitiço de corrida para se posicionar atrás de Sylpha e lançar um ataque surpresa, mas ela desvia. Lloyd decide usar um feitiço de transformação no chão, o que surpreende Sylpha. Ele está prestes a derrubá-la e reivindicar seu prêmio quando ela de repente desaparece. Lloyd se pergunta onde ela está, mas Sylpha está de boaça abaixo dele. Ela lança um ataque surpresa de baixo que pega Lloyd desprevenido. Lloyd cede, mas depois da batalha Sylpha ainda lhe dá o vaso de óleo. Lloyd se pergunta por que ela está fazendo isso, já que ele perdeu, e eles concordaram que ele só receberia se ganhasse uma rodada contra ela quando lutassem. Sylpha diz que não se importa em dar o prêmio porque ela está aliviada por ele não estar fraco como outrora. Ela
percebe que ele estava apenas tendo um dia ruim naquele dia e fica feliz com isso. Grimoire se pergunta como Sylpha ainda consegue vencer Lloyd mesmo quando ele usa feitiços contra ela. Ele conclui então que ela deve ser tipo um monstro disfarçado, já que Lloyd é proficiente em feitiçaria e tem maestria com espada. Sylpha está convencida de que ele se tornará muito poderoso quando crescer. Lloyd leva os olhos, prometendo mostrar-lhe os resultados do seu trabalho, e Sylpha, por algum motivo, pensa que ele vai fazer alguma comida. Ele corre de volta ao seu laboratório secreto na biblioteca e, com a ajuda de Grimoire, mistura o óleo com prata e hematida para criar a essência de mana. A cena corta e vemos que ele vai até o seu irmão Albert e pede ajuda com muitas armas para praticar feitiçaria. O príncipe Albert percebe que Lloyd adora feitiçaria e Lloyd está convencido de que ele será capaz de ajudá-lo porque ele tem muitos guardas reais à disposição e esses guardas possuem armas. Os guardas então entregam suas armas e decidem esquecê-las porque eles não acham que alguém tão jovem quanto Lloyd possa realizar encantamentos com sucesso. Esses bagaceiros aí estão tirando nosso prota para lixo. Lloyd então programa seu assistente ali no modo automático enquanto se prepara para encantar as espadas. Ele percebe que Grimoire está super animado com os encantamentos e promete entregar uma espada encantada digna de sua expectativa. Grimoire percebe que Lloyd está gravando uma quantidade absurda de feitiços na espada. Lloyd tenta escrever mais feitiços, mas a espada se quebra e Lloyd percebe que exagerou. Grimoire o encoraja a continuar encantando, pois eles estavam apenas começando e eu tava honrando com Grimoire e o assistente balançando os pompom ali tipo líder de torcida. Esse anime me ganha cada vez mais. Depois de muito tempo, Lloyd retorna ao príncipe Albert com seu resultado. O príncipe fica surpreso que Lloyd foi capaz de encantar com sucesso 50 das 120 armas. Ele pede desculpa por destruir 70 delas, mas ele sabe que no final das contas ele foi capaz de encantar com sucesso 80 espadas. O que rolou é que ele exagerou os encantamentos em algumas delas, o que fez com que elas se quebrassem. O príncipe Albert fica pasmo que Lloyd conseguiu encantar tantas armas, porque até ele mesmo sabe que um mestre encantador só consegue encantar no máximo 10% de suas armas com sucesso, mencionando que Lloyd é provavelmente muito mais talentoso do que ele imaginava. Os guardas concluem que Lloyd está mentindo, o que irrita a Sylpha, mas quando um guarda tenta embainhar sua espada, ela corta através da bainha. Lloyd então pede ao príncipe Albert que gostaria de ver as espadas em ação, e Albert diz a Lloyd que ele o acompanhe, porque o rei permitiu que eles caçassem um monstro, e bem na hora que a gente iria ver as armas do nosso prota arregaçar os inimigos, o episódio chega ao fim e eu te pergunto, você quer ver os resultados do encantamento do nosso prota e ver o quão forte as armas ficaram? Se você quer continuar acompanhando esse anime aqui, deixe nos comentários que você quer a parte 4, que eu traio ela pra vocês, e não se esqueça de deixar o like pra fortalecer o vídeo. Começamos o episódio um dia depois do Lloyd ser chamado para caçar um monstro com seu irmão Albert, onde o poder do encantamento das armas será devidamente testado. Vemos que todos seguem suas atividades diárias, enquanto o príncipe Albert e Lloyd viajam em uma carruagem conduzida por Sylpha. Lloyd dorme apoiando sua cabeça no ombro de Albert, que vai lendo um livrinho ali para passar o tempo. Após algum tempo, Lloyd acorda com Grimoire em seu colo, enquanto passam por um grupo de agricultores, e Albert os aponta para eles. Lloyd fica entusiasmado para observar as pessoas em suas vidas cotidianas. Logo, eles deixam as proximidades de sua cidade e aventuram-se na floresta para sua caça a monstros. Entrando na floresta, Lloyd questiona se monstros aparecem frequentemente por ali, mas Sylpha explica que eles só surgem perto de um lago além da floresta. Lloyd explora a floresta, animado por participar da expedição, e Sylpha percebe seu entusiasmo. Ele compartilha que está animado por raramente poder sair do castelo e está ansioso para ver como as espadas encantadas funcionarão. Albert percebe que Sylpha mal tira os olhos de Lloyd e agradece por ela participar da expedição para cuidar dele. Albert considera prudente da parte dele ter permitido que Sylpha os acompanhasse, por ela ser professor de Lloyd, pois de outra forma ela ficaria preocupada. Ela confirma sua preocupação por ser professor de Lloyd, mas Albert suspeita que há algum outro motivo adicional por trás de tudo isso. Ele brinca com ela sobre o relacionamento deles e além de aluno e mentor, e Sylpha saca sua espada. Albert recua rapidamente, mas Sylpha avisa que eles têm companhia. Os guardas percebem que estão sendo emboscados por kobolds com armas de aço, mas concluem que os monstros são apenas um aquecimento para os verdadeiros desafios da jornada. Os guardas decidem proteger Albert enquanto Lloyd finge medo do monstro, mas Grimoire percebe que ele só está encenando. Lloyd confessa que percebeu a aproximação deles utilizando detecção espectral, que é uma das técnicas que a Tal ensinou para ele. Com essa técnica, Lloyd está sempre ciente de seu entorno através da respiração Ki, o que ele admite ser muito útil apesar de ser uma técnica básica. Grimoire percebe que Lloyd utiliza suas técnicas de detecção
e barreira constantemente, fazendo com que ele admita estar ficando poderoso demais. Lloyd decide focar na batalha enquanto os guardas enfrentam os kobolds. Os guardas derrotam os monstros facilmente para a alegria de todos na carruagem, inclusive até dos cavalos que não foram de base. Os guardas então demonstram surpresa com o poder das espadas encantadas por Lloyd, pois elas cortam até aço como se fosse papel. Lloyd está satisfeito com o resultado de seus encantamentos, pois as espadas são tão afiadas que os guardas precisam manuseá-las com cuidado para não se machucarem. Albert celebra a habilidade de seu irmão mais novo e o elogia, chamando-o de genial. Silva também reconhece que Lloyd é excepcional enquanto está em uma montanha de inimigos derrotados, mas Lloyd diz que ela utilizou apenas a força bruta para derrotá-los, já que não encantou sua espada. Um kobold então salta da floresta para atacar a carruagem, mas Tal o abate no ar antes que possa alcançá-la, surpreendendo a todos. Ela informa que veio ajudar por ter sentido a presença de monstros nas proximidades. Lloyd de repente chama seu nome, esquecendo que não está usando seu disfarce, então ele tenta ocultar o fato quando ela olha para ele. Lloyd não esperava encontrar Tal durante a sua caçada a monstros, então ele não se preocupou com seu disfarce. Tal se aproxima dele, percebendo que ele está utilizando técnicas de respiração e confessa que o confundiu com Robert, que é a versão crescida do Lloyd. Ela toca seu rosto e observa mais de perto, notando sua semelhança com Robert. Silva rapidamente derruba um kobold que estava indo em direção de Tal e pede para ela não causar mais problemas após agradecer sua ajuda. Ela imediatamente pede para Tal não tocar Lloyd de forma descuidada, mas Tal informa que não está tocando nele de maneira descuidada. Ela também diz a Silva que está ciente de que o monstro estava tentando atacá-la porque ela estava utilizando sua técnica aqui. A tensão começa a crescer entre as duas e Albert intervém para acalmar a situação. Ele sugere que todos vão juntos para o lago para se conhecerem melhor. Eles chegam ao lago mais tarde naquele dia e montam um acampamento à beira do lago. Albert agradece a Tal por ajudá-los a chegar ao lago em segurança e se apresenta como o segundo príncipe de Salon. Tal se surpreende por ele ser um príncipe e se desculpa por não ter sido mais cortês. Ela se surpreende por Albert não se parecer com Robert, a quem conheceu, e tenta encontrar Lloyd, que se parece com Robert, mas não consegue encontrá-lo. Lloyd está escondido atrás de uma tenda. Ele percebeu que Tal só foi capaz de detectá-lo porque ele estava usando detecção espectral. Ele não esperava que os sentidos de Tal fossem tão aguçados, mas concluiu que Tal ficaria desconfiada se ele de repente parasse de utilizar essa técnica. Ele decide entrar na tenda e permanecer em silêncio até que os monstros cheguem e digamos que sofre uma recepção de respeito de Silva. Ele questiona o que ela está fazendo ali e ela diz que está trocando de roupa e passará a noite com Lloyd, pois os guardas que o escoltam estão designados para Albert. Ela informa que ela é a única que foi designada para mantê-lo seguro, mas Lloyd tenta dispensá-la. Silva obviamente se recusa a ceder porque ouviu rumores de que uma gata no cio estava rondando na área e sim, ela falou exatamente isso. Tal entra repentinamente na tenda deles e os flagra em uma posição no mínimo duvidosa, questionando o que eles estão fazendo ali. Silva ataca, mas ela consegue desviar na hora. Elas então trocam algumas gentilezas, se chamando de idiota pra cima, e Lloyd aproveita a oportunidade pra dar no pé, pois fé nas malucas definitivamente não é o seu lema. Ele sai dali se sentindo ainda mais sufocado do que no castelo, e como se a vida do nosso prota já não tivesse turbulenta, ainda surge o Albert por ali provocando ele, chamando de conquistador, pois até a Silva mudou muito depois de ser designada para cuidar dele. A cena volta para trocação verbal entre as meninas, onde Silva questiona como Tal os encontrou e Tal informa que detectou monstros ao redor, mas Silva não acredita nela. Albert informa Lloyd que Silva vê como homem, o que deixa Grimoire animado, mas Albert então tremendo, mais que vara verde, só pede para Lloyd que ele tenha um pouco de cuidado com relacionamentos amorosos, pois eles podem ser assustadores, e é como dizem meus manos, tem aviso, tem história. Tal e Silva continuam batendo boca enquanto os guardas atuam como espectadores. Elas então se sentem desconfortáveis com essa situação e desce a porrada nos guardas, e Lloyd nunca concordou tanto com a afirmação de seu irmão mais velho. Tal informa a Silva que foi encarregada de consertar uma capela em uma colina ali do outro lado, e Silva diz pra ela prosseguir com sua tarefa. Albert diz pra ela não ir sozinha, porque poderia ser perigoso e sua habilidade poderia ser útil nesse momento. Ele sugere que ela os ajude a vigiar durante a noite, e enquanto eles batem papo, um lobo urso gigante surge por ali de repente, e ela avisa que já não tem mais necessidade de vigiar. Os guardas tentam
manter distância da criatura, buscando uma oportunidade para atacar. Silpha orienta Lloyd a permanecer atrás dela, enquanto o lobo urso se prepara para atacar e Lloyd obedece. O lobo urso tenta atacar um dos guardas, que consegue se esquivar por pouco. Lloyd percebe que o lobo é ágil apesar de seu tamanho e questiona Grimoire sobre a sua impressão do lobo. Ele percebe que Grimoire não está respondendo adequadamente e fica preocupado com o que possa estar errado. Grimoire questiona se reconhece aquela capela deteriorada lá que Tal foi encarregada de reparar. O lobo tenta perseguir um guarda, mas Tal o derruba com um golpe forte e salva a vida do guarda. O guarda agradece, mas o lobo se levanta e retoma o ataque. Tal se impressiona com a resistência dele, mas Albert decide sacar sua espada encantada para acabar de vez com o lobo, pois não quer que ele ameace a vila próxima. Ele lança uma bola de fogo na espada encantada que queima o lobo até virar Full Legion. Os guardas comemoram que Albert conseguiu derrotar o lobo com um único golpe, mas ele explica que seu feitiço foi potencializado pelo encanto de Lloyd. Ele elogia Lloyd novamente por ser um gênio e Lloyd fica satisfeito com seu encanto na espada de Albert ter dado certo. Grimoire lembra então que aquela capela no morro era usada para aprisionar um demônio e Lloyd fica intrigado com isso. O lobo urso morto subitamente se levanta para surpresa de todos. Albert vê vários monstros surgirem ao redor do lobo e fica curioso sobre sua origem. Eis que Pazuzu, um demônio, emerge da boca do monstro, furioso por terem derrotado seus servos. Ele se surpreende com a arrogância dos humanos e avisa que a única maneira de pagarem por sua arrogância é com suas vidas. Ele ordena que o monstro os ataque e eles avançam sobre Albert. Ele tenta usar sua espada para derrotar o monstro, mas eles se regeneram sempre que são atingidos. Albert fica surpreso que não sabe o que fazer e Tal o ajuda após perceber que os lobos se curam. Ela percebe que eles estão em uma situação difícil devido aos poderes regenerativos dos monstros. Albert a informa que nunca enfrentou monstros assim e percebe que alguns são híbridos. Ele deduz que os monstros podem ser manipulados pelo poder do monstro. Lloyd percebe que o demônio se libertou de seu selo na igreja e se pergunta se ele é um conhecido de Grimoire. Grimoire diz a Lloyd que não conhece o demônio, mas o informa que o demônio está utilizando um controle através de transmutação de mana. Ele diz a Lloyd que o demônio controla os outros demônios ali ao infundir a sua própria mana neles, o que também acelera a regeneração deles. Ele diz a Lloyd que precisam derrotar o demônio primeiro ou continuarão lutando uma batalha sem fim, mas Lloyd, por sua vez, está mais interessado em aprender como transmutar a tal da mana. Grimoire fica surpreso com o pedido repentino de Lloyd e informa que talvez essa não seja uma boa hora para aprender tal técnica, pois todos estão lutando por suas vidas. Silpha então aparece de boas por ali, zombando de Tal por não conseguir derrotar os monstros, mas Tal a repreende por não fazer nada a respeito deles. Lloyd pede a Grimoire para ensinar-lhe a técnica enquanto o monstro, paralelamente aos eventos, se gaba de quão fracos são os humanos. O monstro então zomba de Lloyd por se assustar e se esconder atrás de um barril. Ele também ri de Silpha por cuidar de um fracote covarde. E aí, meus manos, o maluco ali mexeu num Vesper fudido. Ela pede permissão para deixar Lloyd sozinho e se aproxima do demônio, que está animado para transformá-lo em um dos seus. Silpha recusa sua oferta e diz a ele que está poluindo tanto o ambiente que Lloyd está respirando ar contaminado. Ela decide acabar com a vida dele e, mano, ela tá muito pistola. O monstro tenta convencê-la de que ela está numa batalha perdida, porque ele pode regenerar seus monstros enquanto continua alimentando-os com mana. O demônio vê ela tremer e acha que ela vai começar ali a implorar e aconselha a economizar seu fôlego, mas ela retruca que é ele quem deveria parar de falar, porque o bafo dele é sinistro. O demônio fica tão irritado com isso que ataca ela, mas ela desmembra o monstro, que se mostra ser o abrigo do demônio de fato. O demônio começa a regenerar seu abrigo com sua mana e os outros percebem que os outros monstros não estão se regenerando tão rápido quanto antes. Albert percebe que o demônio está focado em se curar e conclui que a melhor chance de vencer é desgastar o monstro principal. Ele ordena a Silpha que cause o máximo de dano possível ao monstro central para que os outros tenham chance de derrotar os outros monstros. Enquanto o caos está rolando, Grimoire continua ali sua lição sobre transmutação de mana com Lloyd. Ele informa a Lloyd que não é fácil dominar essa técnica, pois até mesmo demônios levam anos para aprendê-la. Ele diz a Lloyd para começar mudando a cor de sua mana e depois a sua forma e cheiro. Lloyd usa sua mana para criar uma flor com cheiro e tudo mais, e Grimoire fica impressionado por ele ter aperfeiçoado a técnica em tão pouco tempo. Enquanto isso, Silpha lida com o demônio, mas decide pegar emprestada a espada encantada de um dos guardas. O demônio não consegue encontrar brechas na defesa de Silpha e se pergunta por que alguém tão forte escolheria se babar de um pivete ranhento. Ele então julga que algo errado nisso tudo não parece certo. Silpha, ao pegar a espada do cidadão aleatório ali, sente o poder de uma espada encantada por Lloyd e fica feliz por Lloyd ter crescido tanto, mas o demônio decide ir atrás de Lloyd assim que terminar com Silpha. Ele ataca ela e a abocanha com sucesso, após perceber que os humanos mostram fraqueza quando estão emocionados. Bom,
Pelo menos foi o que ele achou, pois Silpha dentro de sua boca começa a cortá-lo ao meio com muita facilidade. Ela utiliza diversas técnicas do clã Langlis para trucidar o inimigo, surpreendendo a todos. O demônio então é retirado do seu hospedeiro e Silpha vai até ele, depreciando com comentários dizendo que o mais próximo que ele tocará de Lloyd será em sua espada, que foi encantada por ele. Lloyd percebe que Silpha está num nível completamente diferente quando está irritada, e no momento em que ela coloca a espada na garganta do demônio, o episódio acaba e caramba, Silpha é muito apelona, gente. E aí, meus manos, vocês querem continuar acompanhando esse anime aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários se vocês querem a parte 5 para que eu traga ali para vocês, deixa o like para fortalecer o vídeo e se inscrevam e ativem o sininho para fortalecer o canal. Começamos o episódio exatamente onde terminou o anterior, com Silpha descendo o cacete no Pazuzu. Silpha então diz a Pazuzu pra desistir, pois ela o derrotou, mas ele apenas ri da ousadia ingênua dela. De repente, ele começa a exalar um miasma venenoso de sua boca, cobrindo a área ao redor e tirando a visão de Silpha. Enquanto isso, os cavaleiros derrotam os monstros e celebram a vitória, mas Albert os lembra que os monstros se regenerarão a menos que eles derrotem o demônio principal. Eles então subitamente são envolvidos pela mana e perdem a consciência. Tal consegue evitar de inalar o miasma graças à sua técnica de respiração, mas Silpha não tem a mesma sorte e cai de joelhos diante de Pazuzu. Pazuzu fica furioso por terem derrotado os monstros que ele cuidava desde que escapou do selo da igreja há 100 anos. Ele ataca Silpha de surpresa, lançando-a contra um objeto próximo, e embora Albert queira ajudá-la, ele não tem a menor capacidade disso. Ele se pergunta por que não consegue se mover, enquanto o demônio informa a Silpha que quem respirar o seu miasma de dominação ficará sob seu controle. Silpha agora entende porque o Arf de Yabagarai, mas Pazuzu tenta atacá-la coringando por seu comentário. Tal chega a tempo de bloquear o seu ataque e se posiciona na frente de Silpha para protegê-la. Ela questiona se Silpha pode se levantar, mas ela responde que não precisa de ajuda, mas do jeito que ela tá tremendo, sei não, hein? Ela tenta parecer resistente pra Tal, mas Tal diz que é pra ela largar de pose, pois ela tá só o bagaço. Ela diz pra ela fugir se ela conseguir se mover, mas Silpha implora para que leve Lloyd e fuja por suas vidas enquanto afunda em um lago. Pazuzu elogia a força de Silpha, pois mesmo estando mais próxima quando ele liberou seu miasma, ela ainda lutou bravamente. Pazuzu se move subitamente mais rápido do que Tal pode reagir, surgindo atrás dela e questionando por que ela não sente o efeito de seu miasma. Tal tenta atingi-lo, mas ele desvia do ataque perfeitamente, agarrando sua perna e contra-atacando. Ele percebe que ela está respirando de uma maneira especial, o que a impede de absorver seu miasma. Enquanto Pazuzu a segura, ela fica angustiada a ponto de começar a perder o ritmo de sua respiração. Pazuzu diz que ela deveria aproveitar a oportunidade para fugir, mas se pergunta se ele é tão atraente a ponto de ela querer se juntar à sua linhagem, e a ideia disso faz Tal até perder o controle, pois ela não consegue se imaginar unindo-se a um projeto chupacabra igual a ele. Ela então informa ao demônio que finalmente encontrou o bonitão que ela procurava e não o deixaria à mercê dele, enquanto canaliza seu Ki para lançar um enorme ataque. Tal percebe que foi um erro usar um ataque tão grande e decide organizar sua respiração para continuar atacando. Mas antes que possa se recuperar, os monstros do Satanás se regeneram e começam a atacá-la. Pazuzu questiona quem ela estava chamando de bonitão, porque no seu ponto de vista, ele só via o ser humano tudo 6'10" ali na frente dele. Ele tenta convencê-la de que o 10'10" ali é ele, porque pode se regenerar independentemente dos danos que sofre. Pazuzu libera mais de seu miasma, tentando fazer Tal se juntar à sua linhagem e dedicar sua vida a ele, mas ela diz que pode sentir alguém próximo a ela, o que lhe dá esperança. Ela deve estar falando do Robert, provavelmente. O demônio questiona sobre quem ela está falando e ela informa que está se referindo ao seu bonitão, que vai derrotá-lo. Pazuzu coringa fortão e perde o interesse em Tal, pois ela é apenas uma mana comum, e decide punir Silpha por sua insolência. Ele quer corromper Silpha para compensar sua linhagem perdida, e embora saiba que levará tempo, ele sabe que valerá a pena no final. Enquanto ele contemplava em como tornaria Silpha sua eterna serva, Lloyd percebe que foi assim que ele controlou os lobos ursos. Ele informa a Lloyd que mandou de vala os pais dos lobos e os envolveu em seu miasma para fazê-los pensar que ele era o seu verdadeiro pai, sem que eles percebessem sua atrocidade. Lloyd não pode acreditar no que houve, mas Pazuzu de repente percebe que ele está andando em seu miasma de boaça ali e se pergunta como ele está fazendo isso. Lloyd diz que não tem ideia de como está fazendo isso, mas Pazuzu diz que ele deve ter alguma ideia, porque ninguém pode andar normalmente através do seu miasma assim. Ele de repente nota Grimoire ao lado de Lloyd e se pergunta por que um demônio está protegendo um humano, pois ele nunca tinha visto isso antes. Ele começa a zombar da aparência de Grimoire
Grimoire, dizendo que ele é uma vergonha para a raça dos demônios, e Grimoire fica furioso, pois o demônio não sabe com quem ele está lidando. Ele diz que até pensou em dar um conselho ali a Pazuzu, mas pensou melhor e decidiu que é melhor ele ir de arrasta. Pazuzu envia seus servos contra Lloyd e o Prota percebe que essa é a oportunidade perfeita para tentar a transformação de mana, pois há muitos monstros por perto. Lloyd entende que precisará de muita mana para isso, mas para ele isso é até bom, pois ele não manda muito bem em dosar a mão nessas horas, então o resultado pode ser melhor do que o planejado. Ele então decide canalizar mana suficiente e opta por utilizar algo gentil e quente, e o faz. E o resultado é que os lobos ursos são hipnotizados pela mana de Lloyd e ele consegue assumir o controle deles de Pazuzu. Ele fica maravilhado por ter conseguido e eu tô urrando com essa cena. Eu sempre digo e repito, eu amo a comédia desse anime. Lloyd então diz a um dos lobos que engoliu tal para cuspi-la. Pazuzu conclui que Lloyd é um feiticeiro experiente, pois ele foi capaz de criar um campo de flores em um instante. Ele libera mais mana tentando retomar o controle dos lobos novamente, mas Grimoire informa que eles agora sabem como eles o manipulou e tal desde o nascimento. Os monstros atacam Pazuzu e isso liberta Sylpha de seu controle. Lloyd fica maravilhado com o quão coordenados e poderosos são os lobos que se movem quando são liderados adequadamente. Pazuzu fica ainda mais irritado e derruba os lobos por ousarem morder a mão que os alimentou, embora as mesmas mãos tenham tirado a vida de seus pais, né? Esse cara é um cretino, tá doido? Pazuzu informa a Lloyd que sua magia nunca será párea para a de um demônio, não importa a magia que ele esteja utilizando. Essa afirmação faz Lloyd lembrar quando Grimoire disse a mesma coisa, pois os demônios não podem ser derrotados permanentemente pela magia. Pazuzu decide liberar todo o seu poder, já que não está compartilhando sua mana com os monstros. Lloyd se pergunta por que os demônios nunca foram derrotados com magia e está entusiasmado em descobrir quanto de magia um demônio pode suportar antes de sucumbir. Lloyd então libera sua mana e Pazuzu fica atônito com o que está diante de seus olhos. Grimoire pode ver que Pazuzu agora entende porque sua mana não funciona em Lloyd. Afinal, como diria o sábio da montanha, o menino Lloyd tá em outro patamar. E como tá Lloyd nessa altura do campeonato? Bem, ele tá transbordando de excitação por poder utilizar todo o seu poder sem se segurar. Pazuzu faz o possível para acordar, pois acha que está em um pesadelo. Lloyd de repente tenta lançar uma barreira ao redor dele, mas ele se move a tempo para evitar isso. Ele se questiona quando foi que Lloyd disse a invocação para lançar a barreira, e Pazuzu percebe que está ficando sem opções e decide fugir para salvar sua vida. Ele descobriu que Lloyd não estava tentando lutar contra ele. Em vez disso, ele queria enjaulá-lo e transformá-lo em uma cobaia. Pazuzu continua voando enquanto desvia das barreiras de Lloyd e implora a Lloyd para parar de tentar capturá-lo. Pazuzu tenta recuperar o fôlego atrás de uma pedra, mas Lloyd lança outra barreira da qual ele mal consegue escapar. Grimoire se pergunta quantas barreiras Lloyd pode lançar de uma vez e Lloyd informa que pode lançar cerca de 20 de uma vez, incluindo os feitiços em espera. Ele informa a Grimoire que pode aumentar o número se Grimoire se juntar a ele, e Grimoire não é nem louco de recusar a oferta de ficar do lado do vencedor, né? Lloyd começa a lançar mais barreiras ainda e Pazuzu vai fugindo delas por um triz. Ele continua desviando desesperadamente, procurando uma abertura para escapar, mas está ficando frustrado, perguntando-se como Lloyd pode lançar tantos feitiços de uma vez. E bem, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, meus manos, pois mesmo fugindo a plenos pulmões, Lloyd em um determinado momento captura o demônio. Pazuzu até tenta sair do recinto, se perguntando se Lloyd pensa que ele é um rato de laboratório, e Lloyd se questiona onde tá o senhor bonzão que dizia que magia não funcionaria nele. Além disso, Lloyd percebeu que ele não apenas mandou de arrastas os pais dos lobos, mas ele também fez experimentos com eles e os misturou, fazendo uma espécie de hibridação com eles. Isso deixa o nosso Prota extremamente pistola. Lloyd diz a ele que ele não tem o direito de reclamar após as atrocidades que cometeu contra eles e ativa uma técnica de lançamento de múltiplos feitiços. Pazuzu, sentindo a água bater na bunda, começa a oferecer para ele grana, mulher ou um bom cargo quando ele dominar o mundo e etc. E Lloyd simplesmente continua ali ligadão em conjurar tudo que for possível de feitiços. Pazuzu confessa então que ele pode perder a vida porque nunca foi atingido com uma magia por alguém tão poderoso quanto ele. Lloyd então lança a combinação mágica mais alta dos 4 elementos naturais, usando 100 repetições para lançá-la 3 vezes mais rápido que o normal. Esse é provavelmente o Prota mais apelão dessa temporada, essa senhora. Pazuzu implora a Lloyd para dar uma aliviada para que eles possam discutir de homem para demônio essa situação, mas Lloyd não lhe presta atenção alguma. O Prota então libera o feitiço dentro da barreira, maravilhado por ser capaz de lançar 240 feitiços por minuto. Ele decide manter o feitiço ativo
por 30 minutinhos ali, como se não fosse nada, porque a combinação é muito bela para ser observada e precisa de bastante tempo para isso. Depois de um tempo, Lloyd chama por Pazuzu, mas ele não tem resposta, o que o faz temer que Pazuzu tenha partido dessa para melhor, e de repente a gente vê que o bichão tá ali só o pó da rabiola. Lloyd fica desapontado porque Pazuzu não aguentou suportar seus feitiços por sequer 5 minutos. Grimório informa a Lloyd que os demônios não são totalmente imunes à magia. Em vez disso, eles têm uma alta resistência a ela, mas quando atingidos com uma enxurrada enorme de magia, eles vão sucumbir a ela. Pazuzu fica triste que seu legado tenha desmoronado instantaneamente, apesar de suas centenas de anos de preparação. Pazuzu e Lloyd trocam olhares e o rei mais uma vez, mas Lloyd percebe que todos estão acordando, então ele decide sair para encobrir seus rastros. Enquanto Lloyd se junta ao resto do grupo, Grimório informa Pazuzu que os humanos não querem seguir alguém que fica reclamando sobre o seu sofrimento, pois é mais provável que você se divirta com alguém que está se divertindo. Grimório está feliz que Lloyd é apaixonado pelo que está fazendo, mas rapidamente se exclui, informando a Pazuzu que ele está apenas economizando sua força para que possa um dia vencer uma revanche contra Lloyd. Pazuzu deixa suas ambições para Grimório enquanto desaparece, e Grimório o absorve para recuperar parte de seu poder. Grimório está animado que ele tem uma chance de vencer sua revanche contra Lloyd. Enquanto isso, Lloyd mente para todos que foi Robert que derrotou o demônio, e olha ao redor desesperadamente para tentar encontrá-lo. Grimório, em seus pensamentos, então conclui que a jornada vai ser muito longa antes de alcançar as habilidades de Lloyd. A cena corta e eles retornam ao castelo, e o rei elogia Albert por derrotar o demônio e todos seus monstros, mas o adverte que foi imprudente ele sair nessa expedição apenas com seus guardas. Albert se desculpa pelo descuido e o rei pergunta sobre os aventureiros que o ajudaram. Albert informa ao rei que Robert desapareceu antes que recuperasse a consciência, enquanto tal fugiu em busca do amor de sua vida. O rei ficou intrigado pelas habilidades de Robert porque ele os protegeu, mas Albert informa ao rei que Lloyd foi vital para o sucesso da expedição. Ele sugere que Lloyd seja autorizado a disputar o trono, porque graças às suas armas, eles não caíram diante da horda de monstros. Ele diz ao rei que as características de Lloyd são adequadas para um rei, e o rei informa que ele está indiretamente adicionando mais um adversário pela competição ao trono. Albert informa ao rei que desistirá de bom grado do trono por alguém mais adequado para o bem do reino. Ele diz ao rei que seria injusto excluir Lloyd, embora ele seja mais jovem, mas adverte a Lloyd que ele não tem intenção de perder para ele. O rei então pergunta a Lloyd se ele gostaria de disputar o trono, e Lloyd, bem, é claro que ele recusa, afinal isso pra ele não significa nada. E então a cena muda e vemos Lloyd agindo exatamente igual ele é, ou seja, uma criança. Ele tá ali correndo, brincando no pátio com um dos lobos que seguiu ele pra casa, enquanto os outros retornaram pra floresta. Grimório fica com ciúmes do quão próximo Lloyd está do lobo, então ele decide se ajeitar ali pra que Lloyd possa acariciá-lo também. Grimório informa que os lobos ursos não causarão problemas, pois a magia do Lloyd os estabilizou. Lloyd percebe que ainda está ligado a eles, mas Silpha então aparece de repente e ele esconde rapidamente Grimório no pelo do lobo. Ele informa a ela que nomeou o lobo de Shiro, mas diz a ela que não sabe como ensinar algumas coisas a ele. Silpha informa que ele pode usar magia para instruir monstros e ele decide tentar. Grimório percebe que Lloyd só está interessado em magia depois de recusar inclusive a corrida pelo trono. Vemos então na varanda que o pessoal está por ali e o rei menciona que Lloyd é humilde demais por recusar a realeza, mas Albert diz que a realeza pode ser simplesmente um papel secundário demais para ele. O rei então menciona que está curioso para ver o que o futuro reserva a Lloyd, e com isso o episódio acaba, e eu concordo totalmente com o rei, pois eu também estou curioso sobre o futuro de Lloyd, pois esse anime está excelente de acompanhar. E você também está curioso? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte 6 para que eu traga ela para você, deixa o likezinho para fortalecer a mana desse vídeo e se inscreve, ativa o sininho para o canal ficar overpower. Começamos o episódio com Lloyd exibindo os truques que Shiro consegue realizar e Silpha fica impressionada com sua apresentação. Lloyd também fica surpreso que Shiro tenha aprendido truques tão simples em tão pouco tempo. Ele diz que tentou ensinar a Shiro truques mais complexos escrevendo em seus feitiços, mas sempre que lançava um feitiço em Shiro, ele começava a dançar ali todo confuso sem entender a inscrição. Lloyd explica isso para Silpha, que sugere que ele procure um especialista em monstros para encontrar uma solução. Enquanto Lloyd reflete
reflete sobre a sugestão, alguém subitamente vem à mente de Silpha. Lloyd percebe que ambos estavam pensando na mesma pessoa e decidem visitar a torre do jardim da princesa Aliese. Silpha não teve escolha a não ser acompanhar Lloyd, embora ela não estivesse muito interessada em visitar a princesa Aliese. A cena muda e vemos que Silpha, Lloyd e Shirou chegaram à torre da princesa com Grimoire bem escondidinho ali na pelagem de Shirou. Ele fica surpreso que a princesa tem uma torre tão grande só pra ela e se pergunta qual classe de nobre ela pertence. Lloyd informa que ela é a sexta princesa de Saloum e sua irmã mais velha, 3 anos mais velha que ele. Fica claro que ela adora animais, dada a variedade enorme que ela mantém ao redor de sua torre, incluindo cães, gatos, répteis, pássaros e até monstros. Aliás, então desce correndo pela torre e se joga em Lloyd ao pular sobre ele nos degraus. Ela estava muito feliz em vê-lo após tanto tempo e mal deu chance para Lloyd dizer o quanto sentiu sua falta. Eis então que ela o beija sugando sua alma, o que faz Silpha correr até ele e dizer para aguentar firme. Cara, as coisas começaram a ficar estranhas por aqui. E no meio do furdunço ali eles chamam a empregada de Aliese, que se chama Ares, e ela repreende a princesa por fazer isso toda vez que vê Lloyd, mas Ali não consegue se conter porque acha que Lloyd é fofo demais para resistir. Ela então percebe que Shirou está ao lado de Lloyd e se pergunta se o lobo urso ali foi o motivo de sua visita. Lloyd o apresenta como Shirou e expressa sua surpresa por Aliese ter reconhecido que ele era um lobo urso. Ela diz a Lloyd que obteve essa informação intuitivamente e que também percebeu que ele foi afetado pelo controle de mana recentemente. Silpha sugere que vão embora porque Aliese parece não conhecer ou entender o que é mana. Ela também não acredita que Aliese possa ensinar a Lloyd a se comunicar intimamente com monstros, mas Lloyd sugere que eles esperem um pouquinho mais pra ver no que isso vai dar. Ele pergunta a Aliese se ela poderia lhes mostrar algum de seus monstros e ela responde que inclusive já chamou um deles, e é nessa hora que vemos um Fenrir atrás deles, roubando a tiara de Silpha e o entregando a Aliese. Ela apresenta o monstro como Lyro, que é um Fenrir menor, explicando que os Fenrir estão em um nível mais alto que os lobos urso. Lloyd se preocupa por não conseguir detectar o Fenrir com sua detecção espectral, mas se pergunta quando foi que Aliese deu ao monstro a ordem de pegar a tiara de Silpha. Isso está deixando ele obcecado por essa informação. Eis então que Aliese devolve a tiara, enquanto Lloyd tenta descobrir como ela deu a ordem ao Fenrir. Ele fica impressionado ao perceber que ela consegue enviar muitas informações sem nenhum movimento e fica animado para aprender como ela faz isso. Ele pede para que ela ensine como se comunicar com Shirou da mesma forma que ela se comunica com Lyro. Ela avisa que não vai ser fácil aprender, mas Lloyd tá super empolgado porque ele adora desafios. Aliese concorda em ensinar e diz que o segredo, bem, é a comunicação através do amor. Ela explica que, enquanto alguém tiver amor, será capaz de se comunicar com qualquer monstro, demonstrando isso ao fazer vários monstros pularem nela. Ares então sugere a Lloyd que é inútil tentar aprender com Aliese, porque ou ela é um prodígio, ou ela tem magnetismo com animais. Aliese demonstra ter ficado magoada com o comentário, mas afirma que qualquer um pode fazer o mesmo se tiver esforço. Ela então demonstra seu controle sobre os animais novamente, usando-os para deixar Silpha e Ares, digamos que em maus lençóis. E cara, esse anime continua estranho. Silpha, totalmente provida de decência, sugere mais uma vez que eles saiam dessa torre, pois amor não é uma emoção a ser usada como meio de controle, mas Lloyd tá absorto, percebendo que nunca pensou em usar o amor dessa forma. Silpha então começa a perceber que Lloyd está aprendendo sobre amor e começa a fantasiar sobre como as coisas vão acontecer quando ele finalmente entender isso. E meu, eu sei que eu tô soando repetitivo, mas esse anime tá muito estranho hoje, gente, olha só. Enquanto isso, Lloyd admite que só tentou dar comandos a Shirou, mas nunca tentou usar o amor como Aliese fez. Ele então percebe que na verdade ele precisa se colocar no lugar dos animais em vez de fato lhes dar amor, pois ele percebe que a mana está irradiando da cabeça de Aliese, fazendo com que os monstros se movam. Ele percebe que ela criou um vínculo inconsciente com os animais utilizando magia, transmitindo pensamentos diretamente a eles, sem usar os dedos e controlando os animais como fantoches. Lloyd tenta transmitir seus pensamentos então para Shirou em vez de dar ordens, conseguindo dessa forma sincronizar suas emoções com ele, o que faz com que o rabo do lobo urso fique ereto, e de repente Shirou segue as direções de Lloyd enquanto ele pensa e Lloyd o elogia no final. Ares percebe que Lloyd deve ser um gênio, pois conseguiu se conectar à mente com Shirou da mesma forma que um domador de monstros faria. Silpha fica desapontada ali, pois tinha outra ideia em mente quando ela pensou que ele estava descobrindo sobre amor, e aliás diz que Lloyd está fazendo errado, pois ela usa apenas o amor sem se conectar ao monstro, mas Lloyd explica que o amor também é parte da sincronia que ele criou com Shirou. Ele diz que o amor é profundo e pode ser utilizado para criar empatia com os animais, tornando a sincronia mais fácil, e todos
ficam encantados com suas palavras e correm para abraçá-lo, mas ele lembra a Liese que ela ainda está ligada aos monstros e eles estão fazendo birra e causando confusão, e nisso, com o aprendizado de Lloyd, eles saem da torre e voltam para casa. Embora Lloyd pareça exausto, fica contente por ter aprendido a se comunicar com os monstros. Silpha diz que está na hora de se dedicar ao treinamento de espada agora, mas Albert surge por ali e afirma que precisa de Lloyd para um assunto urgente. Eis que começa uma discussão entre eles, com Silpha dizendo que Lloyd não pode perder mais treino, mas Albert argumenta que ela tem mantido Lloyd só para si mesmo por tanto tempo, ela tá monopolizando ele e que ela tem que dividir. Lloyd se pergunta o que Albert quer com ele e ele o apresenta a seu irmão mais velho, Dian, o quarto príncipe. Eles então vão ao local privado ali e Dian diz que acha difícil acreditar que Lloyd conseguiu encantar as espadas para Albert. Ele decide testar Albert para confirmar suas habilidades com seus próprios olhos. Albert explica que Dian é um ferreiro interessado em encantamentos e Lloyd o admira por ele aprender a ser ferreiro pelo bem do reino, apesar de ser um príncipe. Dian pede para Lloyd começar a trabalhar, fornecendo-lhes todos os recursos necessários. Ele não consegue acreditar então que Lloyd foi capaz de encantar espadas, pois até mesmo magos estrangeiros não conseguem realizar tal feito. Dian fica decepcionado ao pensar que Lloyd se tornou um mentiroso nos poucos anos de vida que possui e decide dar a ele um tratamento de choque para fazer a verdade vir à tona. Lloyd de repente termina de fazer o quê? Bem, encantar a espada, mas Dian não consegue nem processar isso e fica paralisado. Albert, por sua vez, nem fica surpreso, pois até mesmo especialistas ficariam impressionados com a velocidade e precisão dos encantamentos de Lloyd. Dian observa as camadas de feitiço nos encantamentos de Lloyd e mal consegue acreditar no que os seus olhos estão vendo. Ele não tem escolha a não ser aceitar Lloyd como autêntico e fica empolgado ao pensar que agora finalmente ele pode realizar o seu sonho de criar a arma encantada definitivamente com a ajuda de seu irmãozinho. Lloyd se pergunta do que ele tá falando e Dian explica que a espada é diferente de uma espada encantada comum, pois a magia é inscrita durante o processo de forja, não após, e isso possibilitaria aplicar feitiços mais avançados nas armas, mas que só pode ser feito de fato em uma parceria com um mago e um ferreiro. Dian confessa que, embora seja fascinado por magia desde criança, ele não tem talento para isso, e ele fica animado com a perspectiva de criar as armas encantadas que permitiriam a todos utilizar feitiços, ainda que as pessoas não possuam magia. Lloyd fica fascinado com a ideia, principalmente pelo processo e pelo resultado final, muito mais que pela consequência em si, então concorda com a parceria com Dian. Eles começam a trabalhar e Dian decide começar com uma espada encantada com fogo, pois quer uma espada que dispare fogo sempre que for empunhada. Lloyd sugere que utilize a bola de fogo infernal, mas Dian não gosta muito da ideia, pois a versão do feitiço é longa demais para caber na espada. Lloyd, no entanto, informa que pode comprimir o feitiço e apresenta a Dian o resultado. Lloyd coloca no material de forja, mas este quebra em pedaços assim que entra em contato. Ele percebe que o feitiço estava denso demais, então ele decide espaçá-lo, dizendo a Dian que precisam tentar novamente. Dian percebe que Silpha está espionando, então pede sua ajuda para fazer a espada. E após várias tentativas fracassadas, Lloyd pede desculpa por desperdiçar tanta essência de mana. E ele se questiona por que os encantamentos não estavam aderindo nas espadas mesmo depois dele simplificar tanto. Grimoire se surpreende com a dificuldade imensa que o Lloyd está passando para encantar o aço e nem imagina que isso poderia ser possível, afinal o Lloyd é um prodígio. Ele então começa a observar com calma e tem uma ideia. Nisso ele se aproxima de Lloyd silenciosamente, ele escondido na pelagem Shirou e informa a ele que há algo errado com a essência de mana. E Dian confessa que comprou a essência de mana por um preço muito baixo. Lloyd então decide a purificar para ver o que está acontecendo e percebe que não há praticamente nenhuma hematita suficiente no material, então ela não pode ser usada para criar armas encantadas. E quando ele percebe que deu ruim e ele não vai conseguir, Silpha faz a sugestão em voz alta e salva o coro de Lloyd. Lloyd faz uma encenação e diz que não pode ir a uma masmorra porque ele é um príncipe, mas ela diz que fez um pedido ao rei após a expedição de caça aos monstros. O rei concordou com o pedido de Silpha porque queria que Lloyd conhecesse mais o mundo e ampliasse seus horizontes. Ela sugere que ele deu seus primeiros passos como aventureiro, inclusive registrando-se na guilda dos aventureiros. Lloyd e Silpha então vão à guilda, onde são recebidos por Catarina. Ela lhe dá um formulário e informa os requisitos para o registro. Ela insiste que ele forneça suas informações reais, pois suas habilidades serão avaliadas por uma bola de cristal que determinará seu nível de aventureiro. Lloyd se lembra da bola de cristal de sua avaliação de habilidades na vida anterior, que usa a mana para medir as habilidades de uma pessoa. E Lloyd temia que ao tocar essa bola, ela provavelmente iria explodir, e ele vai chamar muita atenção para si, e ele não quer isso, porém
ele não tem escolha. Ele então levanta as mãos para tocar a bola de cristal, comprimindo ao máximo sua mana a nível de uma pulga, segundo ele. Ele então a toca e ela revela que ele é um aventureiro de nível E, o que faz os outros aventureiros caírem na gargalhada, já que até mesmo os novatos menos talentosos recebem classificação D. Catarina, no entanto, percebe que Lloyd é um mago de classe A e fica impressionada, mas Lloyd fica surpreso por ainda estar tão bem classificado, pois ele suprimiu a sua magia ao máximo que ele pôde. Catarina então diz que Lloyd é o jovem mais promissor desde o espadachim prateado, mas os outros aventureiros coringam com essa informação e sugerem que isso é algo inacreditável de se dizer. Ele simplesmente não consegue ver um garoto de nível E alcançando a fama de um espadachim de nível A, que conquistou muitas masmorras antes de subitamente desistir de ser aventureiro. Silfa pergunta a Catarina se eles podem explorar uma masmorra, mas ela diz que Lloyd precisa de um aventureiro de nível B em seu grupo para isso. Silfa então sugere se registrar novamente, afinal de contas, ela é o famoso espadachim prateado, ou seja, a braba tem nome e o nome é Silfa. Catarina, porém, diz que não vai rolar, pois mesmo que ela faça registrar agora, ela vai começar pelo ranking C. Tal de repente aparece por ali oferecendo ajuda a Lloyd, mas Silfa coringa e questiona por que ela continua por ali e não tá procurando o tal do Robert. Tal admite que não consegue encontrar Robert em lugar nenhum e pede a Lloyd que a apresente a Albert em retribuição ao favor que ela fará para ele. Lloyd admite surpresa ao saber que Silfa já foi uma aventureira, mas ela diz que se tornou aventureira apenas para treinar. Ela admite que alguns inimigos eram muito difíceis para ela, como os membros da Guilda dos Assassinos, por exemplo. Então a cena corta e vemos que eles começaram a visitar diversas masmorras coletando materiais, enquanto Jean está forjando aço e esperando que eles voltem com os materiais. Albert então o visita, perguntando quando ele terminará, e Jean responde que está esperando Lloyd, que retornará em alguns dias. Jean percebe que Albert está um pouco impaciente e questiona se uma guerra está por vir e tal, e ele tenta tranquilizá-lo, dizendo que as armas serão produzidas assim que o Lloyd voltar. Albert, no entanto, diz que não precisa se preocupar com a guerra, pois as suas espadas salvarão vidas algum dia. Jean então diz a Albert que talvez algum dia seja mais rápido do que ele imagina, pois Lloyd voltou com um baú cheio de hematita. E a cena progride, vemos que eles finalmente conseguiram encantar o aço, e depois de fazer a espada, Jean decide testar a espada flamejante na sala de treinamento. Ele empunha a espada que dispara chamas, e ao obliterar completamente seu alvo, todos ficam surpresos e pensam no quão genial o Lloyd é e o quão forte ele conseguiu encantar essa espada. A cena corta e vemos que no final do dia, Lloyd se deita exausto após um dia tão cheio. De repente, Lloyd sente algo no pátio e ele fica em alerta, porque o que ele percebeu quase não tem presença. Ele inclusive se surpreende que o Shiro não tenha notado nada, pois geralmente ele é sensível a essas coisas. E então olha pela janela e vê um garoto mascarado parado ali no pátio. E nisso o episódio acaba, e apesar de algumas coisas realmente estranhas nesse anime, eu confesso que eu tô gostando muito dele, e eu tô muito curioso pra ver quem é esse cidadão que surgiu por ali. Seria amigo ou inimigo? Como as coisas vão transcorrer? Se você quer continuar acompanhando esse anime aqui no canal, deixa aqui nos comentários que você quer a parte 7 pra que eu traga ela pra você. Mete o dedão no like pra deixar esse vídeo mais forte que a espada encantada pelo menino Lloyd, e se inscreve e ativa o sininho pra deixar o canal ainda mais forte que esse protapelão. O episódio começa exatamente no ponto onde parou o anterior, onde vemos que o intruso tenta fugir ao perceber que foi visto, mas Lloyd se move até ele com uma velocidade absurda e o aborda no pátio. O intruso fica chocado com isso e tenta escapar, mas é impedido pela barreira de Lloyd, que utiliza seu feitiço de vento para criar uma barreira. Ele diz ao intruso que colocou essa barreira para que ele não fuja, permitindo que assim eles possam se conhecer sem interrupções. Ao se aproximar, o intruso se livra de seu disfarce e mostra que não é apenas uma garota, mas seus trajes são qualquer coisa distinta de decência. A intrusa então lança um feitiço que preferia não utilizar em crianças, percebendo que não tem escolha. Lloyd inala as partículas do feitiço e percebe que, embora tenha um cheiro agradável, pode ser venenoso, então ele tenta utilizar seu feitiço de purificação. A intrusa diz que o feitiço dele não funcionará e lança um feitiço de nevoeiro negro que faz Lloyd cair de joelhos. Rapaz, derrubou até o nosso protapelão, garai. Ela se desculpa novamente por utilizar o feitiço, mas informa que o veneno dela não pode ser purificado por ninguém. Lloyd obviamente fica intrigado ao concluir que o feitiço de veneno dela deve ser desconhecido, pois o feitiço de purificação funciona em todos os venenos conhecidos. Ele percebe que o veneno dela é feito de mana transmutada, lembrando que algumas pessoas nascem com a habilidade de transmutar mana espontaneamente. Entre essas pessoas, aquelas que causam dano são desprezadas e chamadas de flagelos ou amaldiçoadas. A intrusa sabe que Lloyd descobriu que ela é amaldiçoada pelo veneno, cujo corpo espalha veneno desde que nasceu. Ela se apresenta como
Ren, a mariposa venenosa, e Lloyd fica encantado em conhecê-la. Ela caminha casualmente até uma parte da barreira de Lloyd e a destrói com o pé. Lloyd fica fascinado com a facilidade com que ela destrói a sua barreira e se pergunta se ela a enfraqueceu com veneno antes de aplicar a pressão. Ren diz a Lloyd que ele não perderá a vida porque absorveu apenas uma pequena quantidade de veneno, mas ela o avisa que ele sentirá dor nos próximos dias. Ren recolhe suas coisas e vaza dali, despedindo-se de Lloyd enquanto desaparece no céu noturno. Os efeitos do veneno desaparecem e Lloyd se senta para admirar como Ren conseguiu mascarar sua presença tão bem. Grimoire então surge por ali e diz que não é hora de ficar admirado e pergunta se Lloyd ainda está sob os efeitos do veneno. Lloyd informa que não está mais sob o efeito do veneno porque utilizou um feitiço de cura de classe B para se curar. Ele informa Grimoire que o feitiço de cura é mais forte que o veneno de Ren, mas Grimoire se pergunta por que ele a deixou ir se podia se mover livremente. Lloyd esperava que ela o levasse até a sede deles e Grimoire perguntou de qual sede ele está falando. Lloyd informa que Silpha lhe contou sobre a Guilda dos Assassinos na Guilda dos Aventureiros quando eles estavam lá se registrando e ele pensa que Ren faz parte deles. Ele se lembra de Silpha falando sobre a Guilda dos Assassinos e se recorda de que cada um deles tem uma habilidade especial e ele fica intrigado e quer saber mais sobre isso. Ele conclui que essas habilidades especiais podem ter condições únicas para serem ativadas. Lloyd então começa a rastrear os movimentos da Ren e Grimoire fica surpreso ao perceber que ele ainda consegue detectá-la mesmo quando ela remove completamente sua presença. Lloyd informa a Grimoire que é fácil detectá-la porque ele já está acostumado com sua presença, mas fica impressionado com a total ausência dela. Grimoire veste Lloyd e Lloyd decide perseguir Ren para ver onde ela vai. Silpha corre para o pátio com a espada em mãos e Shiro a segue de perto, mas ambos chegam atrasados porque o pátio já está vazio. Ren retorna ao seu superior, que está desapontado ao ver que ela tenha sido vista e decidiu escapar deixando testemunhas em vez de eliminá-las. Ela explica que foi vista apenas por uma criança e relata que estão produzindo espadas encantadas em massa no castelo. Ela conclui que estão se preparando para uma guerra e tenta aconselhar sobre os próximos passos, mas seu superior lhe diz que é para parar de tentar ser como Jade, seu antigo líder, que está desaparecido. Ren acredita que Jade voltará, mas seu superior insiste que ele não vai voltar. Um dos assassinos interrompe dizendo para pararem de brigar porque estão sendo observados. Lloyd desativa seu feitiço de camuflagem já que foi descoberto e Ren fica surpresa ao vê-lo porque Lloyd não deveria ser capaz de se mover enquanto o veneno dela ainda deveria estar funcionando. Seu superior fica surpreso ao saber que ela pensa que Lloyd é apenas uma criança qualquer, mas o outro assassino se interessa por Lloyd ao perceber que ele é o responsável pelas espadas encantadas. Os assassinos sabem que Lloyd tem habilidades sobre-humanas, apesar de tentar passar como uma criança comum, e dizem que ele não pode escapar após descobrir a guilda deles. Lloyd então caminha casualmente entre eles e desativa sua barreira, surpreendendo Grimoire, que se pergunta por que ele está se tornando tão vulnerável de propósito. Lloyd, no auge do masoquismo, simplesmente não queria bloquear as habilidades únicas dos assassinos porque queria experimentá-las em primeira mão. Ele então assume uma postura de artes marciais ao copiar tal e provoca a guilda dos assassinos para atacá-lo com tudo que eles têm. Ele diz a Grimoire para ficar de fora da batalha, mas Grimoire aconselha ele a pelo menos erguer uma barreira. Grimoire mal termina sua frase antes de um dos assassinos ali atacar Lloyd e Grimoire é quem acaba levando a bicuda sem ter tempo de reagir. Lloyd então bloqueia o ataque do assassino e utiliza sua capa para bloquear os próximos ataques. O carinha ali fica surpreso ao ver que a família real agora treina os príncipes em artes marciais e Lloyd está satisfeito por conseguir utilizar a técnica da tal para acompanhar o inimigo. O inimigo de repente avança em direção a Lloyd e curva sua mão para desferir um soco que Lloyd bloqueia no último momento. O inimigo explica que sempre foi flexível desde o nascimento, podendo mover qualquer parte de seu corpo, o que o permite passar pelos menores espaços. Ele se apresenta como o flagelo da torção, seu nome é Babylon e seu apelido é Rato Gigante. Lloyd percebe que ele é único porque não utiliza magia para obter suas habilidades de distorção. Outro assassino aparece de repente por ali atrás dele e diz a Lloyd para afundar. Lloyd simplesmente cai de joelhos, surpreso ao perceber que seu corpo pesa tanto que seus joelhos não conseguem sustentá-lo. O superior da guilda lhe apresenta ele como Crow, o Corvo das Trevas, também conhecido como Flagelado da Maldição, cujas palavras são imbuídas de mana, então ele deve ficar em silêncio para evitar causar danos. O superior da guilda então tenta atacar Lloyd, mas ele aumenta seu poder para superar os comandos de Crow, o que o surpreende. Lloyd é repentinamente coberto por muco e o superior se apresenta com Galileia, a aranha, o flagelo da teia, cujo corpo transforma a mana em muco. Lloyd se liberta da prisão e analisa as habilidades dele com um sorriso no rosto. Outro assassino o ataca após a sua habilidade de reforço de força para criar as espadas temporárias. Lloyd desvia dos ataques dela, mas ela enfia a espada
sua própria perna, ferindo Lloyd em vez disso. Ela se apresenta como Talia, das 100 dores, e diz a Lloyd que ela é a amaldiçoada da dor, capaz de compartilhar suas lesões com qualquer um que ela possa ver. Lloyd está interessado em conhecer o segredo por trás da técnica dela. Os membros da guilda então se alinham após se apresentarem, mas Talia se pergunta se Lloyd tremerá de medo e vergonha para sua alegria. Lloyd diz que não tem tempo para isso, e com um sorriso no rosto, ele utiliza um feitiço de cura para se curar, e também curar a própria Talia. Todos ficam surpresos com isso, mas Lloyd se pergunta se ela ficará ferida se ele decidir a ferir também. Ele então reforça a força de sua lâmina e decide copiar as habilidades de Silpha, o que faz Galileia sentir as vibrações do espadachim de Silpha, pois ele e Crow já lutaram contra ela no passado. E cara, o Lloyd chega a ser uma ofensa tamanha apelatividade dele, e bem, isso não é um problema, na verdade muito pelo contrário, afinal a gente gosta de protapelão. Lloyd então avança contra eles com um sorriso insano no rosto, e todos saltam pra longe se perguntando que tipo de maníaco nasceu na família real. Babylon fica confuso ao perceber que Lloyd também é um bom espadachim, pois ouviu dizer que ele é um feiticeiro. Lloyd de repente ataca com sua espada, mas após 2 golpes, percebe que Babylon foi capaz de reduzir os danos das espadas, amolecendo o corpo no momento do impacto. Ele derruba Babylon de qualquer maneira, o que irrita Crow e Galileia. Eles o atacam tentando se vingar, e Crow tenta utilizar sua magia de fala para lançar Lloyd para longe, mas ele se move para fora do caminho e Galileia é quem é afetado pela magia de fala em vez disso. Galileia derruba a Talia ao ser lançado para longe, e Lloyd decide ir atrás de Crow em seguida. Ele se pergunta como Crow lidará com seu ataque enquanto corta com sua espada. Crow tenta dizer pare, mas as palavras não saem de sua boca antes que Lloyd o derrube. Lloyd sentiu seu corpo ficar mais pesado quando Crow estava formando a palavra pare, e concluiu que talvez não conseguisse se mover se ele conseguisse terminar de dizer a palavra. Crow tenta dizer a palavra explodir então, mas Lloyd não o deixa terminar a palavra e o golpeia novamente com sua espada. Galileia fica irritado porque Lloyd derrubou tanto Crow quanto o Babylon. A gente vê as roupas de Lloyd penduradas no rapaz ali, e o anime só vai descambando nesse quesito quando o cidadão gruda nas roupas de Talia e as rasga. Lloyd então ignora e se concentra em atacar Talia. Talia o avisa que ele se machucará se a ferir porque seus corpos estão ligados, mas ele, masoquista como é, diz que gostaria de experimentar isso. Ele a atinge com sua espada jogando-a contra a parede, e Lloyd até sente a dor dela, mas a satisfação das habilidades dela supera a dor que ele sente por estar ligado ao corpo dela. Sério, eu não canso de me surpreender com quanto Lloyd parece ser o paciente mais fraco do CAPS, gente. Galileia agarra as mãos de Lloyd, porém o prota escapa e lança Galileia contra a parede, mas percebe que ele amortizou seu impacto utilizando suas teias. Lloyd fica intrigado com as habilidades deles e chama Aren para mostrar suas habilidades também, mas ela não quer se aproximar porque percebe que estão lidando com um psicopata batendo pino. E eu só penso, ora, logo um membro da guilda dos assassinos pensando dessa forma. Que coisa fofa. Ele decide ir até ela, já que ela não quer se aproximar, mas Galileia diz que Ren não pode controlar seus poderes venenosos, então ela fica de fora da luta. Lloyd percebe que nenhum deles pode controlar suas habilidades, mas Galileia diz que eles não viveriam assim se pudessem, ora bolas. Ele tenta atacar Lloyd novamente, mas Lloyd desvia do seu ataque e o eletrocuta com magia. Ren então entra em desespero e ataca Lloyd para se vingar por machucar Galileia, mas Lloyd ergue uma barreira para bloquear o ataque dela e diz para ela parar, pois o veneno está espalhando por toda parte e vai atingir todo mundo. Galileia se levanta e diz a Aren que está se sentindo melhor porque sua mana está de alguma forma se controlando, e bem, o plot twist veio e veio com força, pois Lloyd informa que inscreveu um feitiço no corpo dele, permitindo-lhe controlar sua mana, e Lloyd fica feliz que o feitiço esteja funcionando bem, pois essa é a primeira vez que ele inscreve em um corpo humano. Galileia então começa a chorar ali de alegria porque sua maldição foi removida, mas Lloyd diz que o feitiço apenas lhe concede controle sobre suas habilidades. Ele oferece inscrever o feitiço nos outros assassinos e todos ficam felizes por suas manas estarem agora sob controle, podendo agir dessa forma como pessoas normais. Eis que a cena muda e vemos que Lloyd está integrando o grupo deles, ganhando roupas personalizadas e tal. Ren questiona os motivos dele estar integrando o grupo, enquanto Talia diz que eles devem muito a ele, pois ele os curou de suas maldições. Ren diz que eles estão sendo enganados, pois Lloyd está produzindo armas em massa e até se infiltrou no esconderijo, mas Grimoire surge por ali e explica que nada disso tem a ver com guerra ou sei lá o que. Tudo isso só tá acontecendo por interesse pessoal do Lloyd e nada além disso. Lloyd pede a todos que se acalmem, que respirem com calma, e pede também para que eles mostrem seus poderes novamente, já que agora eles podem controlá-los. Mas Galileia se oferece para contar sua história em vez disso. Lloyd, com um total de zero interesse, diz que não tá interessado na história, mas Galileia insiste em contar da mesma
alguma forma a sua origem. Ele começa a contar a Lloyd sobre como a Guilda dos Assassinos foi formada e o nosso prota tá quase derretendo de entediado. Eis que Galileia menciona Jade, seu líder, o flagelado fantasma que pode se teletransportar pelo espaço. E com essa informação ele consegue ganhar a atenção de Lloyd, que agora está interessado na história, e Galileia lembra de quando Jade retornou após um longo período de ausência, sentindo pena dele, porque ele se teletransportava acidentalmente para lugares desconhecidos. Foi então que ele lhes mostrou uma moeda com a cabeça de um lobo e os nomeou como Guilda dos Assassinos, com a moeda de cabeça do lobo sendo o seu emblema. Ele disse que fariam trabalhos que a Guilda dos Aventureiros normalmente não faria e deixariam uma moeda em cada cena para que a guilda soubesse que eles estavam ajudando nos bastidores e, olha só, contribuindo para a paz mundial. Ele esperava que um dia fossem reconhecidos e dessa forma não precisariam mais viver no submundo. Caras, eu acho incrível o quanto esse anime consegue contar histórias legais às pessoas que surgem e conduzir a narrativa. Até pouco tempo, esses doidão era tudo vilão, mas agora eu tô simplesmente gostando deles. E Galileia continua narrando a história dizendo que Jade então desapareceu repentinamente naquele dia, o que os deixou tristes desde então. Galileia então informa a Lloyd que o clã Lordost está se preparando para a guerra e nisso uma carta aparece repentinamente, chamando a atenção de todos. A cena corta e vemos Silpha chegando ao esconderijo algum tempo depois, mas só encontra uma carta de Lloyd informando que está indo para o domínio de Lordost junto com a Guilda dos Assassinos. Silpha entrega a carta a Albert, que pensa que Lloyd foi sequestrado pela Guilda dos Assassinos em conjunto com o clã Lordost. Ele considera a guerra, mas é aconselhado contra isso por Diane, pois ele sabe que Lloyd não se deixaria sequestrar tão facilmente. Silpha então apresenta as roupas de Lloyd ao príncipe Albert, que percebe que as roupas estão molhadas e pegajosas de um jeito estranho. E caras, esse anime conta umas histórias muito boas, mas ele conduz algumas coisas de uma forma bem estranha. Albert, surtando com suposições, declara guerra e Silpha, igualmente surtada, concorda com ele. Enquanto isso, a cena corta e vemos que Lloyd está viajando para o domínio de Lordost na companhia da Guilda dos Assassinos, quase matando a galera do coração com a velocidade excessiva. E nisso o episódio acaba e eu tô muito curioso com esse arco e como as coisas vão desenvolver a partir de agora. E você quer continuar acompanhando esse anime aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a parte 8 para que eu traga ela pra você, mete o dedão no like para que esse vídeo fique mais forte que a Guilda dos Abençoados ali e se inscreve e ativa o sininho pro canal ficar mais forte que o Lloyd doidão. Começamos o episódio voltando alguns minutos no tempo e descobrimos que a carta que eles receberam era de ninguém menos do que seu próprio líder, no caso, Jade. Ele escreveu para eles alegando que foi transportado para o território de Lordost, mas conseguiu realizar um golpe no senhor que estava tentando iniciar uma guerra e se autodenominou o senhor daquela área. Ele finaliza a carta dizendo a todos para irem à mansão para que ele possa recebê-los adequadamente. Os assassinos estão obviamente emocionados com essa carta, pois pensavam que seu líder estava perdido, porém Lloyd parece desconfiar de algo. Galileia se ajoelha e agradece a Lloyd pelo que ele fez por eles e promete retribuí-lo de alguma forma um dia. Enquanto isso, Ren timidamente se aproxima de Lloyd e pergunta se ele poderia se juntar a eles na jornada, pois ela quer que ele use sua magia de cura para Jade também. Lloyd pensa por um segundo, mas então pega a carta enquanto a examina e pergunta a eles o que eles acham que foi utilizado para enviar essa carta até ali. Eles acham essa pergunta estúpida, pois obviamente foi enviada por magia de teletransporte que Jade possui. No entanto, Lloyd afirma que a magia é muito difícil de controlar, pois mesmo uma pequena inconsistência pode causar muitos problemas ao transportar algo, mas essa carta foi teletransportada de forma muito precisa para esse local. Isso só pode significar uma coisa, que Jade já sabia como controlar suas habilidades. Os assassinos mais velhos começam a pensar nessa possibilidade, enquanto se perguntam por que seu líder os trairia dessa maneira. Ren, no entanto, ainda é ingênua e acredita que Jade pode ter aprendido a controlar suas habilidades de alguma forma e está pedindo para eles apenas se reunirem agora. Mas os outros são mais adultos, vividos e consequentemente cautelosos, então eles questionam se isso é algum tipo de armadilha. Lloyd se vira para Ren e diz que se Jade aprendeu a controlar seus poderes, então não há necessidade de ele acompanhá-los. Isso entristece Ren, que realmente se sentia mais segura com Lloyd por perto. No entanto, Lloyd, no auge de sua bipolaridade, imediatamente diz que os acompanhará, pois está interessado em magia de teletransporte e quer ver com seus próprios olhos. Ele então acalma Ren, dando um toquinho na sua cabeça, dizendo para não se preocupar, porque ele lidará com qualquer coisa que der errado. Eles agradecem a Lloyd,
enquanto vemos a primavera florescer no coração da moça de pouca roupa. Nisso ele decide levá-los para um passeio em sua magia aérea supersônica. Ele viaja na velocidade do som, enquanto os assassinos gritam por misericórdia, pois nunca viajaram dessa maneira em velocidades tão altas. Finalmente Lloyd para em uma floresta onde os assassinos respiram fundo, pois alguns deles sentem enjoo e outros até coisa pior. Babylon, por exemplo, parece que foi batido no liquidificador ali. Lloyd diz a eles para descansarem um pouco e ao ouvir isso, Ren afirma que vai buscar comida e corre para dentro da floresta para caçar animais selvagens. Babylon diz a Lloyd que Ren parece querer impressioná-lo com suas habilidades na floresta, habilidades essas que ela precisou aprender na marra, pois sua maldição venenosa acabou mandando seus pais de arrasta, forçando a viver sozinha na floresta onde cuidou de si mesma por algum tempo. Eis que um dia, depois que Jade foi teletransportado aleatoriamente, ele voltou com ela enrolada que parecia uma bola, explicando que ela estava envenenada. Os outros ficaram apreensivos com isso e disseram a ele que ela poderia ser perigosa se não conseguisse controlar seu veneno, e além disso parecia ser mais uma fera selvagem do que um humano. Jade não queria nem ouvir o que eles estavam dizendo enquanto a abraçava e esfregava o rosto nela, chamando-a de fofa antes de quase ir de arrasta por conta do veneno dela. Ren até tentou escapar dali engatinhando, mas Jade foi atrás dela e a segurou, dizendo que vai morar com ela, não importa o que aconteça, pedindo a ajuda de todos no processo da criação dela. Os assassinos, no final das contas, eram pessoas mal compreendidas e bondosas, que decidiram adotar a criança enquanto Galileia se tornou seu professor, Crow e Talia se tornaram seus estilistas, por assim dizer, e o Babylon assumiu a tarefa de lhe fornecer comida para tentar neutralizar o veneno. O tempo foi passando e após inúmeras tentativas fracassadas, Jade finalmente conseguiu gravar alguns feitiços na roupa que Crow e Talia desenharam. Com isso, Ren poderia ficar perto dos outros, pois a roupa selava sua maldição de veneno. Lloyd então toca a capa que Jade gravou e diz a Galileia que gostaria de conhecer essa pessoa, quando finalmente Ren reaparece e cozinha alguma comida para eles. A comida parecia horrível e mais letal que qualquer veneno, então Babylon pergunta a Crow se ele poderia usar suas habilidades para fazer essa comida ficar boa. Ren se irrita e mete o socão nele, pedindo para pararem de palhaçada e ao menos experimentarem o rango. Talia então explica calmamente a ela que o Lloyd é um príncipe, então eles não deveriam servir qualquer coisa para ele, e Ren até parece magoada, mas entende o que ela quis dizer. Mas quando eles se viram, veem que Lloyd e Grimoire estão batendo o pratão elogiando o sabor rico da comida. Lloyd, no final das contas, não se importa de comer esse petróleo apelidado de comida, pois em sua vida anterior ele era um miserável que comia coisas muito piores do que isso. Os outros assassinos ficam surpresos, pois eles são das ruas e ainda estão pensando se devem comer ou não, mas Lloyd, mesmo sendo o sétimo príncipe, está batendo o pratão como se fosse a primeira vez que ele estivesse comendo na sua vida. Os outros se inspiram nisso e começam a comer também, dizendo que apesar da aparência, a comida está muito boa. Galileia continua narrando sua história então, dizendo a Lloyd que antes de Jade partir, um dia enquanto estavam desfrutando da comida, ele acabou confessando a verdade sobre ser o terceiro filho do Senhor de Lordost. Ele disse que sua família é um bando de monstros que não fazem nada além de tramar guerras e malvadezas e que o que ele mais quer é impedi-los. E a única maneira de impedi-los era pela força, e para isso ele precisava de aliados poderosos. Ele confessa que os procurou por causa de suas habilidades e pretendia usá-los em seu plano para tirar sua família do poder, para que com isso esse ciclo de guerra e destruição pudesse ser interrompido. Ele olhou para o chão com medo de como seus amigos reagiriam à confissão, esperando que eles o deixassem imediatamente, mas para sua surpresa eles nem ligaram, pois disseram que sempre pensaram que ele era algum rico e snob, e disseram que não importava para ele se suas habilidades estavam sendo usadas ou não, porque no final das contas eles eram considerados fora da lei, e graças a Jade ter feito um acordo com a guilda dos aventureiros para formar um esquadrão secreto, agora eles estão perto de se tornarem cidadãos normais, com a recompensa removida de suas cabeças. Jade os agradece pelo apoio, diz que sua família toda é amaldiçoada e que ele desde o nascimento também é, mas estar com eles foi a única bênção que ele já recebeu na vida. Os outros perguntam despreocupadamente quando vão matar o Sr. Lordost, mas Jade diz que ele vai lidar com isso sozinho. Ele diz que se eles matarem algum nobre de território diferente, seus vínculos com a guilda dos aventureiros será quebrado, e isso deixaria eles em uma situação ainda mais difícil. Por conta disso, ele prometeu que um dia exterminaria sua família e se tornaria o senhor daquela região, para que todas as pessoas amaldiçoadas e afligidas pudessem viver lá em paz. Lloyd acha Jade fascinante e depois de terminarem a refeição, eles começam a caminhar em direção à mansão. Lloyd acaba dormindo, o que eles acham muito fofo, mas Grimoire os alerta que Lloyd é um monstro, pois ainda que esteja dormindo, ele está mantendo uma barreira incrivelmente poderosa ao redor dele. E enquanto eles vão caminhando, Ren de repente para e diz a eles para eles deixarem Lloyd para trás, para que ele possa descansar, enquanto eles verificam a mansão por conta própria. Galileia olha para ela e pergunta se ela não confia em Jade, mas ela nega, dizendo que confia, mas que cautela nunca é demais. Galileia concorda com isso, pois devem explorar o local primeiro antes de enviar um príncipe para lá, então o coloca em um canteiro de flores ali para que ele possa mimir
mim, enquanto decidem seguir em frente. Rain pede a Grimoire para proteger Lloyd, mas ele diz que o doidão ali é invencível mesmo dormindo, então seria melhor se ele fosse com eles para garantir que tudo corra bem. Eles então entram na muralha da mansão, onde vem uma grande festa acontecendo, e mesmo Grimoire não sente nenhum tipo de negatividade vindo deles. Eles estavam tentando encontrar Jade no grupo quando de repente um homem feioso os encontra e pergunta se eles são amigos de Jade. A cena corta e vemos que o cabeçudo ali leva eles pra festa, os apresentando e começa a servir o goró. A galera fica meio sem reação, pois não estão acostumados a esse tipo de recepção. Grimoire se sente aliviado e decide trazer Lloyd até lá, mas Rain o segura, dizendo que se sente nervosa e gostaria que Grimoire ficasse com ela um pouco mais. De repente, Jade aparece em seu traje de senhor, cumprimentando alegremente os outros enquanto se aproxima deles. Ele muda sua roupa para que se sintam melhor, enquanto todos caminham em sua direção com lágrimas nos olhos. Grimoire consegue se libertar de Rain e vai atrás de Lloyd, e enquanto Rain tenta dizer algo a Jade, eis que o plot twist acontece e o sorriso de Jade muda enquanto ele afirma que não se importa, e usa uma magia insana para forçá-las a se curvar, uma magia semelhante à do Crow, mas com uma pressão imensa. De repente, todos ao redor começam a se transformar em demônios e Grimoire percebe que algo errado não está certo e usa sua magia para lançar Jade para longe. Ele grita para que corram, mas Jade aparece atrás dele e mete uma bicuda nele. Grimoire sai voando e aterrissa ao lado de Lloyd. Com o impacto, nosso prota acorda e olha para Grimoire em estado deplorável. Nosso monstrinho murmura, dizendo que não é à toa que ele não sentiu agressividade, que aquilo é um pesadelo e que agora ele entendeu o que o cidadão ali estava procurando. Grimoire começa a chorar, dizendo que está com pena do grupo, enquanto Lloyd apenas olha meio sem entender o que está se passando. De volta à mansão, Jade revela que na verdade ele é um demônio chamado Gizarme, a catástrofe do submundo. Ele diz que tomou o controle do corpo de Jade quando ele foi teletransportado para sua área, e ele continua mencionando que demorou meses para desgastar a mente do Jade, mas finalmente possuiu seu corpo depois que Jade tentou se matar para proteger seus amigos. Infelizmente para ele, Gizarme o curou instantaneamente e finalmente tomou o controle de seu corpo e de seus poderes de teletransporte. Rain tenta gritar com ele de raiva, mas ele apenas a chuta de lado antes de destruir o clipe que Jade lhe deu. Ele pega ela pela cabeça e zomba de como ela matou seus próprios pais durante a infância, quando de repente ele percebe que tem uma marca estranha em seu braço que não estava nas memórias de Jade. Ele pergunta quem colocou a marca nela, mas ela não responde. Gizarme começa a usar a habilidade de controle mental para buscar a resposta, mas Rain simplesmente morde sua própria língua para não entregar o nosso prota. Mesmo assim, ele ainda insiste que ela venda seus amigos, quando de repente uma enorme energia de mana cerca os assassinos, cobrindo-os em uma concha, enquanto um feixe de energia gigantesco simplesmente arrebata toda a área. Enquanto todos os demônios viram pó, os assassinos olham para cima agradecidos ao ver Lloyd com uma expressão séria olhando para baixo, perguntando se era ele quem estavam chamando. Pronto para enfrentar a pessoa que perturbou seu sono, ele vai ao chão após lançar o verdadeiro apocalipse por ali e acalma a Rain, enquanto ela chora descontroladamente. Ele então começa a verificar os ferimentos dela e cura sua boca, ao perceber que ela iria arrancar a própria língua para não entregar nem ele e nem seus amigos. Os demônios que estão ali ficam horrorizados ao ver a enorme cratera, tremendo de medo sem saber se Gizarme morreu ou não e quem é esse mago incrivelmente poderoso. Nesse momento, Gizarme aparece atrás de uns demônios e o empurra na cratera cheia de lava, enquanto os olha com desprezo, perguntando o que diabos eles estão olhando. Lloyd se vira para a galera da guilda dos flagelados e lhes diz para fugirem o mais rápido possível, pois ele cuidará do resto. Rain tenta debater a ideia, mas Galileia a agarra e começa a correr. Ela diz a ele que não pode deixar Lloyd sozinho, mas Galileia diz que isso está além do nível deles e que nunca poderão igualar seus poderes. Gizarme se vira para os demônios e pergunta se eles são burros ou apenas simulam com maestria ao ficarem parados sem ir atrás de quem eles estavam procurando, já que eles só estão nessa empreitada por quererem usar os corpos dos flagelados como receptáculos. Ele diz que eles são adeptos em se esconderem, então se perderem os caras de vista, talvez nunca mais os encontrem novamente. Ele ordena que os persigam e ameaça matá-los se falharem em recuperar os assassinos. Os demônios aterrorizados começam a tentar perseguir os assassinos, que já estão quase fora dos portões do castelo. Lloyd os olha e utiliza uma série de feitiços incrivelmente poderosos para destruir completamente qualquer demônio que tentasse segui-los, chocando os assassinos enquanto testemunharam o verdadeiro poder do sétimo príncipe. Lloyd continua flutuando no ar enquanto Gizarme aparece em uma das torres. De repente, dois dos demônios de classe inferior saltam na frente para atacar, enquanto Gizarme usa sua fala amaldiçoada para tentar matar Lloyd. Os ataques são bloqueados pelo escudo de mana, mas, para sua surpresa, a fala amaldiçoada consegue passar pela barreira. Lloyd segue o conselho de Grimoire e escapa do feitiço, que acaba atingindo o demônio atrás dele, matando-o instantaneamente. Lloyd imediatamente utiliza uma magia para examinar mais de perto o feitiço, o funcionamento interno do feitiço, e percebe que essa fala amaldiçoada não é um feitiço, mas uma enorme bola de mana que não só matou o
corpo, mas também o demônio que o possuía, causando parada cardíaca. Ele acha isso muito interessante ao perceber que feitiços normais que convertem mana em uma forma física para atacar são mais fáceis de bloquear, pois o escudo pode simplesmente defender os ataques diretamente. Mas essa fala amaldiçoada especial, que é mana pura, é como um líquido que diminui a velocidade e consegue penetrar no escudo sem maiores problemas. Grimoire afirma que se eles estivessem lutando contra alguém como o Pazuzu, por exemplo, ele poderia facilmente acabar com ele com sua mana, mas esse monstro pode parar o coração de Lloyd à vontade, o que complica totalmente a situação. Gizarm, por outro lado, olha para os demônios inferiores correndo atrás dos assassinos e sente nojo, porque eles são tão fracos que podem ser mortos por feitiçaria normal. Grimoire diz a Lloyd para levar isso mais a sério, pois o cidadão ali é casca grossa. Ele então explica que existem 10 classes de demônio. Os ratos de esgoto ali que estão correndo ali embaixo são classificados como nível 10, enquanto o Pazuzu, por exemplo, estava no nível 8. Lloyd pergunta em que nível Grimoire estaria e ele afirma que ele está no nível 3, o que faz Lloyd acreditar que Gizarm pode realmente ser um demônio de nível 1. No entanto, Grimoire parece aterrorizado ao afirmar que a situação é bem pior, pois Gizarm é ainda mais perigoso que demônios de nível 1, pois ele é do submundo, o que significa que ele poderia ser chamado de Senhor Demônio, e que nem 100 demônios de nível 1 conseguiriam arranhar Gizarm, ou seja, haja apelatividade para enfrentar esse cara. E Lloyd, que é mestre em apelação, apenas sorri ao ouvir tudo isso, dizendo que vai transformar o couro do Senhor do Submundo em tapete, e Grimoire começa a suar ao dizer a Lloyd que dessa vez até ele, com o poder da caneta do roteiro, está em desvantagem e que o melhor seria fugir, mas Lloyd não ouve e se aproxima ainda mais do monstro demoníaco. Gizarm pergunta a Lloyd quem ele é e Lloyd responde que ele é apenas o 7º príncipe de um reino. Gizarm pensa por um momento e afirma que acha que Jade queria conhecê-lo uma vez, mas não se lembra exatamente o porquê. Lloyd também diz que gostaria de conhecer Jade, mas por causa de um imbecil chamado Gizarm, isso nunca poderá acontecer, afirmando que essa é uma dívida que Gizarm terá que pagar, considerando que ele até tentou atacar a guilda dos assassinos que pertencia a seu reino. Gizarm olha perigosamente e afirma que por causa dele, sua fortaleza foi destruída junto com muitos de seus demônios, e ambos se encaram ansiosos por uma luta e com a mesma loucura se desafiam para um duelo até a morte. Grimoire já até esqueceu que é um demônio e começou a rezar tamanha tensão, mas Lloyd já tá focadão ali pensando em quanta mana precisará para matá-lo. Grimoire diz que isso é impossível, fazendo uma analogia sobre demônios serem como peixes e a mana como a água, que apenas jogar a água em peixe não vai matar. A única forma de matar é jogando com uma força que eles não sejam capazes de assimilar. Demônios de nível 10 ou um pouco mais fortes é possível jogar mana o suficiente para fazer com que eles sucumbam, mas aquela criatura ali seria, sei lá, um megalodon nessa comparação toda, então é praticamente impossível matar apenas com mana. E Gizarm imediatamente pega um pedaço de mana e transforma em um fragmento, atirando em direção a Lloyd, que se defende com seu escudo. Mas, mesmo assim, o fragmento quase penetra, assustando Grimoire, pois esse era o escudo mais resistente de Lloyd, com múltiplas camadas que paravam os ataques mais fortes dele sem qualquer problema, mas esse monstro utilizou apenas um pedacinho de mana e isso foi suficiente para quebrá-lo. Gizarm fica animado ao ver o quão forte Lloyd é e dessa vez cria inúmeras lanças de mana e dispara com muita velocidade contra o nosso prota. A barreira aguenta várias lanças antes de quebrar, mas Lloyd imediatamente cria outra. Na sequência, uma perseguição começa enquanto Gizarm continua tirando lanças de mana nele e Lloyd continua criando novas barreiras e tentando desviar de tantos golpes quanto possível. A perseguição continua por algum tempo, até que Gizarm se teleporta por cima de Lloyd, que não esperava, e chuta a sua barreira, quebrando-a pela metade e assustando Grimoire, que não consegue entender os poderes de Gizarm. Eis então que as lanças imediatamente se juntam para criar um míssil que teria matado Lloyd, mas ele utiliza uma enorme reserva de mana para criar uma grande parede de pedra do fundo do oceano, que absorve o impacto e se parte ao meio. E a luta ali tá tão incrível que tanto os assassinos quanto os demônios esqueceram de tudo e começam a assistir o espetáculo. Isso os demônios lembram que é preciso capturar essas pessoas, e Galileia grita para Babylon subir rapidamente e abrir o portão principal. Gizarm fica impressionado com o fato de Lloyd ter conseguido sobreviver mesmo após o seu ataque de teletransporte, mas Lloyd retruca dizendo que a magia de teletransporte pertence a Jade, não a ele. E Gizarm ri, afirmando que Jade nunca soube utilizar suas habilidades, mas para uma criatura com seu nível de experiência em mana, controlar essa habilidade é praticamente instintivo. Ele então cria milhares de lanças e pergunta a Lloyd o que ele vai
fazer agora, se vai bloquear, desviar ou simplesmente fugir. E antes que Lloyd pudesse pensar, porém, Gizime utiliza um truque sujo e teleporta sua lança para trás dele, perfurando Lloyd diretamente no coração, e ele não para por aí, pois na sequência ele apunhala Lloyd com várias lanças, enquanto nosso prota fica imóvel e inerte. E paralelo a isso, a treta tá rolando lá embaixo, com os demônios atacando o pessoal da guilda, mas Galileia utiliza sua teia pegajosa para prendê-los no chão, enquanto Crow utiliza sua fala amaldiçoada para forçá-los a ficarem ainda mais estáticos. Enquanto isso, Babylon consegue encontrar uma alavanca e puxá-la com força, abrindo um pouco o portão. Ele então grita para que eles passem rapidamente para que ele possa fechá-lo, mas os demônios utilizam poderes para quebrar os feitiços lançados neles e começa a persegui-los novamente. A galera da guilda foge, com exceção de Thalia, que fica para trás e utiliza sua habilidade de magia especial, cortando um de seus pés, o que faz com que todos os demônios caiam também. Galileia grita para ela correr, mas ela diz para deixá-la para trás, pois ela vai impedir que eles os persigam. Os demônios zombam de suas habilidades, afirmando que eles podem simplesmente se regenerar, mas sem hesitar um único segundo, ela corta outro pé, forçando-as caírem. Os demônios então se desesperam a perceber que essa guria é o paciente mais fraco do CAPS, enquanto ela diz aos outros para correrem para a floresta e imediatamente esconderem suas trilhas. Galileia empurra Crow e sai correndo pelo portão, fechando atrás dele, indo até a Thalia. Ela diz para ele fugir também, pois não consegue controlar seus poderes ainda e pode machucá-lo, mas ele diz para ela não se segurar, pois estará com ela até o fim. Ele afirma que ela não pode lidar com ele sozinha, mas Thalia diz que tinha um plano e iria terminar com sua vida com sua espada. Galileia afirma que já sabia disso e diz que está pronto para morrer com ela. Thalia simplesmente sorri para o seu camarada, enquanto Ren grita para eles irem com ela, pois não pode vê-los morrer. Os monstros então entram em pânico ao perceber que se essa mulher se cortar, todos eles vão de vala também, então começam a correr em sua direção, mas Galileia os impede com suas teias, enquanto Thalia pensa em quantas vezes Jade tentou fazer aquilo, enquanto coloca a espada na garganta. Enquanto isso, Gizime ri dos humanos, afirmando que pensava que Lloyd o entreteria por mais um tempo, quando de repente ele percebe que a coisa que ele esfaqueou era apenas uma estátua de Lloyd. De repente, Lloyd aparece por ali na frente dele com uma espada e tenta cortar sua cabeça, mas Gizime consegue se teletransportar no último momento, feliz que Lloyd ainda está vivo para entretê-lo. Gizime diz a Lloyd para não decepcioná-lo e dar a ele uma boa luta, mas Lloyd calmamente pergunta se eles poderiam mover essa luta para outro lugar, pois sua família está chegando. Isso surpreende o demônio quando de repente um grupo de arqueiros e magos começa a tirar flechas mágicas de fogo nos demônios de classe inferior, o que choca a Ren, pois ela não entende o que está acontecendo. E de repente o portão principal é cortado em pedaços e Albert, o brabo, entra com a espada desembainhada, seguido pela Sylpha Overpower e todos os outros. Ren chora de alívio enquanto Albert diz a seus homens para avançarem e destruírem qualquer demônio que apareça em seu caminho. E nisso o episódio acaba e o que resta agora é a curiosidade em ver como essa treta vai se resolver. E você gostou e quer continuar acompanhando esse anime por aqui? Deixa nos comentários que você quer a partir dessa para que eu traga ela para você. Senta o dedão no like com força para que esse vídeo fique fortão e se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade.